Gustavo, você podia tentar já colocar o seu Aham, título É, sim, vou para ver se compartilhar. está tudo certo para sua apresentação compartilhada. então, bom dia, estamos aqui nesse momento eu estou aqui atuando como coordenador do PPGCA, né, e orientador do Gustavo, mas eu não faço parte da banca, né? A banca é Maria Cláudia, Guilherme Avelino e Laudelino. Então, Maria Cláudia, eu passo a palavra para você fazer as formalidades da banca de qualificação de dissertação de mestrado do Gustavo Cunha Teles. Ok, obrigada, Adolfo. Bem, então nós vamos iniciar, né, a qualificação do Gustavo Teles. E a gente faz isso em 3 fases, né? A primeira, em que o Gustavo vai fazer a apresentação da proposta dele. O segundo, em que ele será arguido pelos professores da banca, né? E a terceira fase, em que ele vai sair da sala para que a gente possa fazer, então, a avaliação final, né? A discussão a respeito do trabalho do Gustavo. Eu quero agradecer aos professores, né, Guilherme Avelino, da UFPI, e ao professor Laudelino Cordeiro Bastos, também, né, aqui da UTFPR, do Grupo de Engenharia de Software. Obrigada por terem aceitado esse convite. E agora, acredito que o Gustavo pode iniciar a sua apresentação. Você tem 20 minutos, né, Adolfo, de 20 a 30 minutos, né? Eu acho que é isso. 20 a 30, qualificação é 20 a 30. Perfeito. Fique à Então, vontade, Gustavo. muito obrigado, professora. Então, iniciando aqui, a gente está fazendo a qualificação de dissertação da UTFPE e da UTPGCA, mais especificamente. Eu me chamo Gustavo Cunha Teles, sou orientado pelos professores Adolfo Gustavo e da professora Maria Cláudia. O título é Relação entre indicadores de rodízio de profissionais de tecnologia, overfitting e persistência e o próprio work factor em projetos de software. Passando aqui um pouquinho para contextualização, a gente pode falar sobre o tema principal dela, né, que é o work factor em projetos de software, mais especificamente. Especificamente o work factor, ele é um termo utilizado no desenvolvimento de software que significa a quantidade de desenvolvedores que, caso saiam de um projeto, né, caso abandonem esse projeto, eles vão deixar o projeto em sérios problemas, né, improvável descontinuação, né, o projeto provavelmente será descontinuado pela falta de desenvolvedores-chave, né, que a gente também pode chamá-los de heroes, termo também encontrado na literatura. Associado ao tema Drug Factor, existe o termo Drug Factor, existe também o Critical Coverage Threshold, ou CCT também, que seria o total de commits encontrados aí uma porcentagem, né, do total de commits encontrados no projeto. Muitos artigos encontrados na literatura dão um indício, né, que a gente tem que usar 50% desse total de commits, e isso é um fator importante a ser utilizado dentro dos sistemas para calcular o track factor. A engenharia de software também é um fator importante a ser considerado, visto que ela é um guarda-chuva, né, um grande tema, um macro tema a ser abordado em relação ao desenvolvimento de software, onde o track factor e o critical coverage threshold estão inseridos. Partindo agora para motivação, nós temos 3 fatores importantes a serem mencionados ao porquê de a gente usar o track factor dentro do desenvolvimento de software. Primeiro, é a permanência ou entrada de integrantes ou desenvolvedores em projetos. Por exemplo, se a gente tem um projeto que tem um track factor bem alto, ou seja, com um risco baixo de descontinuação, é interessante que os desenvolvedores entrem nesse projeto, visto que ele tem um risco de descontinuação baixo, né? Os desenvolvedores teriam a intenção de melhorar esse projeto ainda mais ou deixá-lo ainda mais seguro. O auxílio na tomada de decisão para o uso de provedores, né, como provedores de informação. Por exemplo, se você tem um projeto ou um sistema e quer usar um sistema de terceiro
como uma biblioteca ou como um provedor mesmo de informação dentro do seu projeto, e esse projeto tem um truck factor muito baixo, por exemplo, ou seja, você está injetando uma dependência de alto risco no seu projeto, automaticamente o seu projeto está tendo aí uma injeção de risco desnecessária, ao passo que se você injetar uma dependência de um truck factor muito alto, o seu projeto está automaticamente tendo uma diminuição do risco automaticamente. Apoio na mensuração, né, da duração dos projetos. O que seria isso? Você está tendo aí uma mensuração na duração futura dos projetos. Por exemplo, você tem um projeto que tem um truck factor muito alto, um truck factor médio, né, a gente pode colocar assim, durante 10 anos, por exemplo, a gente pode deduzir que durante mais 10 anos, esse truck factor pode ter essa duração, esse projeto pode ter duração de mais 10 anos futuramente, visto que ele já mostrou, né, que durante esses 10 anos ele teve essa duração muito segura, né? Essa pesquisa ela tem o intuito de dar disponibilidade e acessibilidade, né, transparência também, aos dados que têm correlação com o risco de descontinuação, ou seja, o truck factor dos projetos. Então, a gente tem aí diretamente uma ferramenta, né, que vai ser mostrada posteriormente, que por sua vez foi verificada através de um mapeamento sistemático, e esse é o intuito principal, ajudar a comunidade em geral a verificar todos esses dados que têm correlação direta com o risco de descontinuação. Falando um pouquinho sobre o objetivo geral, nós temos 3 variáveis específicas aqui, que são o rodízio de profissionais de tecnologia, ou também conhecido como turnover, o overfitting, também conhecido como sobreajuste, e a persistência em relação à duração em anos de projeto de software, e a redução especificamente na queda do truck factor. A gente pode colocar aqui também como risco de descontinuação desses projetos. Então, assim, o objetivo geral ele tem esse intuito, né, de analisar se existe essa correlação direta entre esses 3 fatores e a redução desse outro fator, que seria o próprio truck factor, né, ou o risco de descontinuação desses projetos. São analisados futuramente, serão analisados, né. Dentro dos objetivos específicos, a gente pode correlacionar essas 3 variáveis aqui que estão mencionadas. Por exemplo, a popularidade, eu vou só voltar aqui o slide anterior para a gente verificar essa correlação. A popularidade com o rodízio de profissionais. A duração em anos com a persistência, né, que seria a quantidade, a idade do projeto, né? E o overfitting com a linguagem, né? A linguagem que seria a linguagem de programação que é usada dentro do projeto. Ou seja, o overfitting seria o sobreajuste, né? A gente está falando de sobreajuste aqui, o sobreajuste de tarefas, né? Quando você tem uma especificidade muito grande do desenvolvedor, do gerente de projetos, quando você tem uma tecnicidade muito grande de quem faz o quê. Então, a gente está falando assim, de linguagem, de uma área mais técnica, de quem faz o quê. A gente está correlacionando aqui com linguagem de programação. Falando um pouco agora da fundamentação teórica, dentro do mapeamento sistemático foram encontrados alguns sinônimos do truck factor, né, que a gente vai traduzir como fator ônibus, né, e é que a gente pode também encontrar o bus factor e o Luther number. O bus factor seria o fator caminhão, assim como o truck factor seriam o atropelamento, respectivamente, por um caminhão, né, no truck factor, ou um ônibus, né, seria uma morte dos desenvolvedores, literalmente, e por isso o abandono deles do projeto. E o Luther number seria o fato de um desenvolvedor ganhar na loteria e por isso abandonar o projeto, por ele ter muito dinheiro e não querer mais trabalhar naquele projeto. Então, assim, de qualquer maneira, seria o fato dele abandonar o projeto por quaisquer motivos, né? Isso seria mais ou menos a ideia da criação desse termo, né? Mas o nome em si, ele não importa muito, né? E sim o que significa. Em relação a open source, que seria um dos grandes temas abordados dentro do mapeamento sistemático, a gente pode falar aqui sobre o GitHub, que é uma das plataformas mais importantes dentro do sistema. Dentro do tema metodologias ágeis, a gente pode abordar o desenvolvimento de software em colaboração, que é um dos princípios de uma das metodologias ágeis, que é o XP, o Extreme Programming, que reflete bem aquele princípio de código de propriedade coletiva. E dentro da modelagem matemática, a gente pode verificar bem
a complexidade, complexidade computacional dos algoritmos verificado nos artigos verificados dentro do mapeamento sistemático. Essa parte será abordada futuramente nos slides. Dentro do método, a gente pode verificar que são 3 etapas, né? Duas já foram feitas, uma será validada ainda. A primeira foi o mapeamento sistemático, a segunda, a construção da ferramenta, a terceira ainda será feita, né, a aplicação da survey. A primeira, dentro do mapeamento sistemático, vale aqui falar, foram encontradas 2 ferramentas e um algoritmo. Esse algoritmo, por sua vez, foi usado dentro da construção da ferramenta, e na ferramenta, por sua vez, ela foi construída na linguagem React.js, que, por sua vez, é uma linguagem que é muito usada lá pela organização Facebook. Em relação à survey, vale falar aqui também que ela tem por insumo os dados que foram realizados durante os experimentos feitos na parte da construção da ferramenta, né? Então, a ferramenta foi construída, foram obtidos dados das ferramentas, né, que foram os experimentos realizados, e isso serviu de insumo para a construção dos questionários que vão ser aplicados durante a realização da survey. Então, um pouquinho aqui na primeira etapa, que seria o mapeamento sistemático, a gente pode falar sobre a busca automatizada, que foi o método escolhido inicialmente para a obtenção dos artigos. O critério de inclusão, na verdade, foi Truck Factor, né? Então, a gente pegou a string Truck Factor e incluiu isso na busca das 4 principais bibliotecas, então a i3 Explorer, a CM, a Spring Link e a Science Direct. A gente não colocou outro critério de inclusão, apenas esse, para não ter tantos artigos assim. Na sequência, a gente retirou dois artigos que estavam duplicados e depois aplicamos os critérios de exclusão, que seriam não estar dentro do escopo de engenharia de software e não estar escritos em inglês. Em relação a isso, não estar escrito em inglês e não estar dentro do escopo de engenharia de software, eram apenas dois checks, né, 2 botões que a gente clicava, 2 checkboxes dentro das ferramentas das bibliotecas digitais, então era muito simples de retirar esses artigos dentro das pesquisas. Em relação à engenharia de software, não foi detectado nenhum que não fizesse parte, todos que foram pesquisados como Truck Factor faziam parte de engenharia de software, e em relação a não estar escritos em inglês, apenas 2 foram encontrados, né, um escrito em português e outro em alemão. E em relação ao snowballing, que foi a segunda técnica utilizada dentro do mapeamento sistemático, foi pelo seguinte: esse mapeamento sistemático foi feito dentro de uma disciplina chamada metodologia científica, e era necessário, dentro da disciplina, obter 30 artigos especificamente. Era um requisito da disciplina. E a gente não conseguiu obter os 30 artigos. Então, foi necessário obter, a partir dos que já existiam, a partir das referências dos artigos que já existiam, mais artigos, né? Então, foi feito o snowballing, e aí a gente conseguiu os 30 estudos primários, né? E na sequência foi produzido o relatório, né, a partir dos dados obtidos dos estudos primários, dos 30 estudos primários obtidos. Foram obtidos grupamentos, né, dentro da sintetização desses dados, e o primeiro grupamento foi o open source, que a gente conseguiu agrupar 19 artigos dos 30, ou seja, bastante, assim, mais da metade, e desses 19 artigos a gente verificou que teve um aumento expressivo de publicações entre os anos de 2016 e 2018. A gente pode também afirmar que teve uma tendência de alta, pode afirmar também que vai ter uma tendência de alta para o próximo período de tempo, ou seja, de 2019 para 2021, mesmo período de tempo de 3 anos, né, de 2016 para 2018, seriam 3 anos, de 2019 para 2021 também 3 anos. O próximo tema seria metodologias ágeis, né, o próximo grupamento. Foram encontrados apenas 8 artigos. Esses 8 artigos têm um intervalo muito despadronizado. A gente pode verificar que os anos realmente são bem desrelacionados, né? Não dá para afirmar aqui um tempo médio aqui de publicação entre as publicações, né? Então, a gente tem simplesmente uma tendência de certeza, né? Não dá para dizer se tem um aumento, se terá um aumento ou uma baixa nas publicações futuramente. Em relação à modelagem matemática, como foi falado antes, né, em relação à complexidade computacional que esses artigos tratam, foram apenas 13, ou seja, 10% dos artigos encontrados, né. Foram também
períodos muito espaços, né? 2012, 14 e 18, ou seja, a gente pode encontrar uma tendência de baixa ou descontinuidade, porque como foram apenas 10% desses artigos encontrados no mapeamento sistemático, não tem muita certeza, né, ou muita previsibilidade de que esses artigos serão publicados massivamente de acordo com essa pequena amostra que foi verificada dentro do mapeamento sistemático. Em relação ao desenvolvimento da ferramenta, a gente pode verificar que o algoritmo AVL, que é uma homenagem ao professor que está presente aqui, o professor Guilherme Avelino, que foi encontrado em outro artigo de 2017, da pesquisadora Miriam Ferreira, e a gente pode verificar aqui na tela, na linha 10, que tem esse if aqui, né, mostrando para a gente esse 0.5. Esse 0.5 é muito importante falar, porque ele significa o nosso CCT, né, o Critical Threshold, né. Então, assim, ele significa justamente esse domínio do projeto, né? 50% do total de commits, né? Então, se você tem 100 commits no projeto, 50 commits significam o seu CCT. E é importante falar também sobre os TF developers, que são o output também, né? Nesse output, ele te dá o TF e te dá também o TFSec, os TF developers, ou os key developers, ou os heroes também, né, que a gente pode verificar na literatura. Então, é importante verificar isso, né, você tem tanto o valor de TF, ou seja, por exemplo, se são 5 TF, o valor de 5, o TF developer são 5 pessoas, né, 5 indivíduos, né, as 5 pessoas que representam esse número 5, né. É importante frisar esses 3 pontos do algoritmo, né, que estão implementados dentro da ferramenta, né. Esse algoritmo foi usado como referência para a construção da ferramenta. Dentro do desenvolvimento da ferramenta também, a gente pode citar aqui, na parte mais visual, o repositório, né, a cara, a foto do repositório. Por exemplo, aqui eu peguei o próprio React, que por acaso foi a linguagem que eu utilizei para criar a ferramenta, a parte de front-end, né, a parte visual, o layout da ferramenta. Esse projeto aqui, o nome dele é o React, por acaso. A linguagem por trás dele, que o Facebook utilizou-se, né, foi a JavaScript. A idade, a duração em anos, né, do projeto é de 8. A organização própria Facebook, que a logomarca está em cima. A descrição está um pouco cortada aqui, porque não coube na foto. A quantidade de estrelas é uma métrica importante para a gente vai ver futuramente. E efforts, né, que será a quantidade de bifurcações desse projeto, né, que as outras pessoas se utilizaram, fizeram algum tipo de melhoria, de 33.286. Aqui no botão Track Factor, quando a gente clica, a gente pode ter acesso a essas informações. Então, o total de commits, o CCT, que é exatamente a metade do total de commits, que é como foi utilizado naquele algoritmo, a quantidade de colaboradores, e desses 431, a gente pode verificar que 4 são os mantenedores, os key developers, como eu chamo aqui, mantenedores. E o Track Factor, obviamente, são 4, né, representam essas 4 pessoas que estão aqui, né. Basicamente, são 4 logins, né, por isso que são nomes bem esquisitos, mas são 4 indivíduos, né, seres humanos, provavelmente. A gente pode passar um pouquinho aqui e ver os experimentos que foram realizados dentro do software. Esse PostScript aqui seria uma linguagem de programação e ela teve um TF médio de 12. E em relação à média das linguagens, de todas as linguagens, né, inclusive que foram encontradas dentro da ferramenta, né, de todos os repositórios que foram verificados pela ferramenta, de 2.37. Isso a gente pode dizer o seguinte, que o PostScript está muito mais seguro, né, projetos que foram escritos em PostScript, avaliando apenas a amostra, claro, se atende apenas a amostra que foi avaliada dentro dessa ferramenta, no caso foi apenas um projeto foi avaliado, escrito em PostScript dentro dessa ferramenta, foram, inclusive, avaliar aqui que foram 175 projetos, né, a ferramenta pode, inclusive, suportar mais projetos, mas a amostra que a gente está avaliando aqui são de 175 projetos, de 175 projetos. Então, assim, ela está bem mais segura, o projeto está bem mais seguro e pode atrair, inclusive, mais desenvolvedores para adentrar nesse projeto. Então, 12 versus 2.37 é bem discrepante, né? Mais de 5 vezes maior, aproximadamente isso. Em relação ao grupamento de stars, né, estrelas, a gente tem aqui a média da maioria dos projetos, ou seja, 50% mais um dos projetos. Se a gente for tirar a média de TF desses projetos, dá 3.83.
versus 2,44, que é a média de todos os projetos, né? Então, está um pouco maior. Então, a gente pode deduzir o seguinte, que projetos com mais estrelas têm mais segurança, né? Ou seja, um pouco mais populares, se a gente pode dizer isso também, tem mais segurança do que os projetos em geral, né? Então, os projetos que têm mais colaboradores seriam a mesma lógica, e os projetos com mais duração em anos, ou mais longos, né, mais duradouros, teriam essa mesma lógica, né? Aqui, respectivamente, colaboradores 4,87 versus 1,72, e em idade, né, podemos colocar assim, 4,32 versus 3,25. Em relação aqui os experimentos, novamente, a gente pode verificar o PostScript, né, com menor risco de descontinuação, ou seja, ele se torna mais seguro nessa perspectiva. Em relação à quantidade de estrelas, a gente pode verificar aqui que quanto mais estrelas, menor risco, né? Em relação à quantidade de colaboradores, mesma coisa, quanto maior a quantidade de colaboradores, menor risco. E em relação à duração em anos, quanto maior a duração em anos, menor o risco de descontinuação de projetos. Em relação agora à survey, que seria a estação da parte do planejamento, seria uma coisa mais futura, realmente, a gente pode falar aqui sobre como que vai ser o escopo global da survey, né? Então, nós temos aqui os dados que foram obtidos já do projeto, que a gente acabou de ver nos slides anteriores. A gente vai colher, né? A gente vai colher os dados dentro da comunidade de desenvolvimento de software, a partir de algumas métricas específicas que vão ser usadas dentro do questionário da survey, e depois a gente vai comparar os dados obtidos na survey com os dados da própria ferramenta. E na sequência a gente vai validar. Para que a gente vai validar isso? Para melhorar a qualidade do software. Então, assim, a gente já tem dados do software, só que a gente não tem validação da comunidade. O que a comunidade acha disso, né? Isso é importante também, a gente precisa saber por que isso, o que isso vale para a comunidade, se a comunidade acha que isso é interessante, se ela concorda com isso ou não. Então, isso vai ser um input, uma retroalimentação para a ferramenta ter mais qualidade e, na sequência, melhorar ainda mais a disponibilidade e acessibilidade, que é o intuito dessa pesquisa como um todo. Aqui, partindo para o questionário da survey, né, a primeira pergunta, P1, a gente está intrinsecamente envolvido com o que eu acabei de falar, né, que são os resultados dos experimentos, lá da ferramenta. Então, a gente está falando aqui sobre projetos desenvolvidos em PostScript, né, que foi o primeiro resultado lá dos experimentos. Possuem menor risco de descontinuação, ou seja, são mais seguros, em outras palavras. Como avaliar? E aí a gente está colocando lá dentro da escala de Likert, discordo completamente, não totalmente, discordo parcialmente, neutro, concordo parcialmente, concordo plenamente, totalmente. Seriam, se a gente fosse colocar em números menos 2, menos 1, 0, 1 e 2, para facilitar o grupamento de respostas, enfim, né, ou rótulos, né, seria mais fácil assim, ou colocar em gráficos, né, numericamente, seria mais tranquilo. Em relação à segunda pergunta, seria em relação ao grupamento de estrelas, né? Projetos com maior quantidade de estrelas possuem menor risco de descontinuação. A gente só está deixando isso escrito por extenso, né? Estava em números lá, em tabelas, a gente está colocando aqui por extenso, e como avaliar a mesma escala de Likert da P1, no caso da primeira pergunta. A terceira pergunta, a mesma coisa, só que agora falando sobre colaboradores, né? Projetos com maior quantidade de colaboradores possuem menor risco de descontinuação, como avaliar. Então, mesma escala de Likert. E, por último, P4, projetos com maior duração em anos possuem menor risco de descontinuação, como avaliar. Então, as 4 perguntas seguem a mesma escala, de menos 2 a 2, de discordo totalmente a concordo totalmente, e a gente vai categorizar esses dados e futuramente entregá-los. Em relação à amostragem da survey, a gente tem aqui a população, né, que a gente vai querer avaliar, que são desenvolvedores que produzem sites e apps, né, e são de nível sênior, né. Por que a gente quer pegar isso? Porque tem muitos brasileiros que moram nesses outros países, além do Brasil, claro, tem o Portugal, Estados Unidos e Canadá, que emigram para esses países e apenas quando eles chegam nesse nível, né, de sênior. A gente conhece esse tipo de pessoas que migram. Tem inúmeros casos de conhecidos colegas nossos que emigram, não só para esse país, mas, claro, outros, mas fortemente esses países. Então,
O intuito também da pesquisa é encontrar brasileiros também, né, que estão no exterior. E faixa etária entre 18 e 60 anos, basicamente pessoas que estejam inseridos no mercado de trabalho, adultos, né, que estejam inseridos no mercado de trabalho. Aqui o cronograma, né, da pesquisa, eu coloquei sempre para o final de cada mês, então, final de junho, obter os resultados da survey, final de julho, analisar os resultados da survey, final de agosto, fazer o comparativo, né, do que a gente achou na survey com a ferramenta, final de setembro, categorização dos dados, né, fazer os gráficos, tabelas e tudo mais. Em outubro, a gente vai fazer o desenvolvimento do artigo, da survey, com todos os dados já categorizados e os gráficos já montados. E a gente, em novembro, vai entregar o desenvolvimento da dissertação já com tudo isso adaptado dentro da dissertação. Em dezembro, a gente vai fazer a defesa com tudo isso já pronto. Em relação à conclusão, só fazendo uma parte mais resumida, né, fazendo um resumo do que já foi falado aqui. O mapeamento sistemático, a gente encontrou essas duas ferramentas, né, foi o Truck Factor, do professor Guilherme Avelino, e o Buzz Factor, do outro pesquisador chamado Cosentino, que eu já vou citar aqui nas referências. Também vale falar aqui da pesquisadora Miriam Ferreira, que citou no artigo dela o AVL, né, que já foi mostrado aqui na figura dos slides anteriores, que foi usado lá na ferramenta, né, foi base para a ferramenta, e é de autoria do professor Avelino, e esses três indícios, né, nos levaram a construir a ferramenta, né, justamente pelo fato de melhorar, vamos dizer assim, ou dar mais visibilidade para a comunidade de mais indícios ou mais métricas que pudessem dar mais visibilidade ou mais disponibilidade de dados referentes a open source, né, projetos em open source, que tivessem, inclusive, disponibilizados no próprio GitHub. Esse projeto está no GitHub, vale frisar isso, né? Ele tanto está no github.com, o projeto, quanto a página em si, o projeto em si, ele está disponibilizado no GitHub.io. O projeto está no github.com e a página está no GitHub.io. Os dois estão no GitHub, né? Vale frisar isso. E a realização da survey, por sua vez, é uma validação da própria dessas métricas, né, que foram melhorias, vamos dizer assim, ou um plus, né, do que já se havia encontrado na literatura a partir do mapeamento sistemático, né. Então, nota-se que já está tudo, vamos dizer assim, conectado, né, essas três etapas estão conectadas entre si e elas têm um fluxo de informações entre si. Agora, só finalizando, falando um pouquinho sobre o que eu verifiquei nas referências, dentro do artigo do RICA de 2010, essa definição de heroes, né, que são os key developers, que eu falo lá na ferramenta como mantenedores, é muito importante. Dentro do Torquiano, né, do artigo do Torquiano, foi uma das primeiras verificações que eu fiz do Truck Factor, da definição de Truck Factor em específico. Dentro da definição do host de 2012, foi uma das primeiras definições que eu vi de turnover, né, que inclusive é uma das definições que a gente usa lá no título da dissertação, né, que é o rodízio de profissionais de tecnologia. Aqui no Honeyball de 2014, é um dos artigos que representam um grupo lá daqueles três grupos lá que é de modelagem matemática, né, de complexidade computacional. Aqui do Cosentino, de 2015, a gente encontrou o Buzz Factor, né, que é uma das ferramentas. Aqui no professor Avelino, né, no artigo do professor Avelino de 2016, a gente encontrou a ferramenta, né, Truck Factor. Aqui no artigo da da pesquisadora Miriam Ferreira, de 2017, nós encontramos o AVL, né, o algoritmo AVL. Aqui no artigo do pesquisador Coelho, nós encontramos muito sobre Open Source e GitHub também, de 2017. Aqui nos artigos do Maxwell e do Borges, nós encontramos também muito sobre GitHub. E, por último, aqui no Stagfer, nós encontramos muito sobre overfitting, que foi pouco abordado aqui, mas basicamente sobre ajuste e um pouco também falando sobre especialização das tarefas, como as pessoas se especializando demais podem atrapalhar ao invés de ajudar nos projetos, tanto de open source ou não, né, projetos que sejam de intuito profissional, com remuneração também, né, então o overfitting como um vilão, inclusive, nos projetos de software, né, então ele fala muito sobre overfitting nesse artigo também, usando o Scrum, né, que é uma das metodologias ágeis, com a ajuda de Lego,
que é uma coisa muito interessante. Então é isso, eu queria agradecer a todos que estão presentes, o professor Laudelino, o professor Guilherme Avelino, o professor Adolfo e a professora Maria Cláudia, e finalizo por aqui o compartilhamento da apresentação. Muito obrigado. Obrigada, Gustavo, pela sua apresentação. Foi, assim, certinho no tempo, né? Que bom. E agora a gente passa para a segunda fase, né? Eu convido, então, o professor Guilherme Avelino para fazer os seus comentários e a arguição ao Gustavo. Obrigada novamente, professor Guilherme, por ter aceito o convite. Bom dia a todos. Primeiro, agradecer a professora Maria Cláudia, o professor Adolfo e o Gustavo pelo convite. Realmente é um tema que gosto bastante, né? Na realidade, é bom ver o trabalho, um fruto do trabalho que eu fiz na tese de doutorado está sendo explorado por outros trabalhos, isso é muito interessante, muito gratificante. E, por isso, realmente, eu li com bastante atenção o seu trabalho, Gustavo. Eu confesso que eu gostei mais de você apresentando do que de ler, certo? Eu acho que eu vou fazer essa pergunta já no início, para a gente talvez já direcionar também as correções aqui e os comentários sobre o seu trabalho. Tá. O trabalho foi escrito em cima da hora, não foi? O trabalho do LaTeX, o trabalho da apresentação. Você entregou para a gente o documento. Não ouvi, desculpa. O documento que você entregou para a gente, sua tese, ou sua dissertação. Assim, foi feito... O texto da qualificação, desculpa. O PDF, né? Exatamente. Não sei se pode ser dito assim, né, em cima da hora. Foi feito aos poucos, né? Não foi feito com muita pressa. Por que eu falo isso? Eu falo isso porque assim, eu encontrei vários problemas de escrita, problemas de conexão, referências, entre outros que a gente vai falar, mas, assim, quando eu vi sua apresentação, me senti seguro a fazer a apresentação sobre o tema, e confesso que se eu tivesse visto apenas sua apresentação, eu estaria muito mais tranquilo com relação à continuidade do seu trabalho, certo? Entendi. Eu acho que você está seguro no que você estava querendo fazer, mas o texto não reflete bem isso, né? Entendi. Já de início eu gostaria de falar que eu gosto muito de participar dessa parte da qualificação, porque eu acho que é um momento que você não pode contribuir. Quando você vai já para a defesa, é realmente para criticar o trabalho, não tem muito a fazer. Mas na qualificação você tem esse papel de auxiliar também para que o trabalho possa melhorar. E é nesse sentido que eu vou fazer várias críticas aqui, e espero que você também leve nesse sentido, sabe? Porque eu vi, principalmente na sua apresentação, o potencial do trabalho, mas quando eu vi o texto eu fiquei bastante frustrado com várias coisas, com falta de informações, com conceitos equivocados, com coisas que você prometia e não aparecem realmente no texto, e a gente vai discutir isso gradativamente. Eu confesso que na apresentação me mostrou que você tinha uma certa coerência no que você está propondo, mas no texto eu não consegui ver tanto assim. Certo? Então, para seguir as ideias, eu vou aqui pelo texto, pegando passo a passo, e a gente vai discutindo, certo? Eu vou começar bem que pelo seu resumo, certo? Acho que se você quiser botar o documento aí para a gente ficar vendo, pode ser uma boa. Primeiro de tudo, acho que a mais importante é o objetivo, certo? No objetivo, você fala correlação entre os indicadores de rodízio de profissionais de tecnologia, overfitting, persistência em projetos de software e a redução de risco de descontinuação desses projetos. Você quer que eu compartilhe na tela? Pode ser para o pessoal acompanhar também. Eu estou olhando aqui, né? Mas acho que talvez para você... Mas vamos lá. Nesse ponto, aqui está a ideia principal do seu trabalho, certo? Era isso que eu queria ver. Você está fazendo pesquisa que você quer ver a correlação dessas variáveis, rodízio de profissionais, overfit, persistência de projeto e truck factor. Na condução do trabalho, a gente vai ver isso passo a passo, quando estiver descendo aqui no seu texto, você vai ver que não está claro realmente isso. Na sua apresentação, infelizmente eu não consegui anotar o número dos slides, né? Mas tinha uma parte lá em que você fala isso e você tenta mapear rodízio de profissionais de tecnologia, overfit e persistência em uma variável específica, certo? No trabalho eu não consegui identificar de forma alguma o que seria isso. Tem como mostrar esse slide especificamente? Porque eu acho que lá tem coisas...
Deixa não eu concordo compartilhar. muito bem o que seriam essas variáveis, não estão muito claro para mim. Vou compartilhar novamente. Eu acho que é esse aqui. Isso, É que eu pronto. faço esse com esse, né? Primeiro a gente vai ver, Objetivo geral com específico. chegar lá nos objetivos que você não tem esse texto lá, certo? Então, isso que está bem aqui no resumo, e que você deixa tão claro aí no slide, no texto, na hora que você fala objetivo, você não menciona isso. Mas a gente vai para isso mais depois. O que eu quero mostrar aqui que eu fiquei na dúvida, essas variáveis, popularidade. O que é que você mapeou como popularidade? Mas porque na verdade você fala de rodízio de profissionais. Isso. Como é que você... qual é essa variável que você utilizou para identificar se um projeto ocorre rodízio de profissionais ou não? Entendi. Não ficou claro no texto, né? Entendi. A popularidade... Além de notar no texto, agora também eu fiquei na dúvida se essa variável que você está utilizando realmente mapeia isso. Qual seria a variável que você utiliza para verificar rodízio de profissionais? Rodízio de profissionais, no objetivo geral, faço correlação com popularidade em específicos, né? E aqui, em específicos, depois, na sequência, eu mapeio popularidade em dois, eu subdivido, vamos dizer assim, né? Em colaboradores, né? E em estrelas, que eu coloco bem aqui. Eu acredito que popularidade, a métrica ideal realmente é estrelas. E essa questão do número de desenvolvedores também está relacionado à popularidade e tudo mais, mas eu não acho que isso está relacionado a rodízio de profissionais. Você cita um trabalho aí que fala sobre turnover, que é realmente um trabalho dos principais sobre o assunto. Deixa eu dar uma olhada aqui. Do Host, né? 2012. Eu não estou lembrando exatamente qual é, não, mas é o do Rigby, certo? Quantifying and Mitigating Turnover Industry Knowledge. Tem ele e tem outros, mais ou menos dessa época, que fala de turnover. E lá existe métricas, certo? Ele verifica. Primeiro, ele tem que quantificar o que é um desenvolvedor sair do projeto, o que é um desenvolvedor entrar, e saber se essas duas variáveis acontecem. Se existe realmente isso, de vários desenvolvedores estar entrando, desenvolvedores estarem saindo, isso é o turnover, certo? Então, quando você promete, até no título, né? Acho que no título do trabalho você fala de overfit, não fala de turnover. Mas fala rodízio de profissionais, pronto. Sim, então, eu espero que você vá realmente verificar uma métrica que avalie esse rodízio de profissionais. Essa métrica que você mencionou aí não avalia... popularidade é uma coisa, certo? O projeto pode ser popular e talvez até por ser popular o pessoal está lá, os desenvolvedores se mantêm porque estão engajados. Mas o projeto pode ser popular e pode ter essa modificação de desenvolvedores entrando e saindo, talvez até mesmo pela popularidade, os desenvolvedores ajudam, passam a contribuir, mas outros saem para se ir para outros projetos. Então, popularidade e número de desenvolvedores nada tem a ver com turnover, certo? Com o rodízio de profissionais. Então, se você quer realmente estudar isso, você tem que procurar na literatura métricas que avaliam esse rodízio de profissionais. Entendi. Então, beleza. Então, isso aqui não está sendo avaliado. Você não está conseguindo fazer essa correlação de rodízio de profissionais com descontinuidade de projeto, que aí a única métrica que eu consegui ver bem clara é risco de descontinuação, que você usou o Work Factor como risco de descontinuação. E overfitting. O que seria o overfitting? O overfitting seria a linguagem de programação. Porque o overfitting seria o sobreajuste, né? Seria a especialização demasiada dos papéis, né? Dos roles da equipe, né? Então, a pessoa, ela, por exemplo, é só back-end. Ela não, no momento algum, ela pode transacionar para front-end. No caso do desenvolvedor, por exemplo, né? Ou então, por exemplo, a pessoa precisa de um DevOps. Aí a pessoa é um front-end e não pode ir para DevOps. Ela só pode ficar naquele quadrado do front-end e não pode transacionar para outro. Isso seria sobreajuste, pelo menos que eu entendi na literatura seria isso, né? E isso atrapalha em relação ao Work Factor, né? Porque quando você tem o overfitting, você tem uma demasiada dependência, né? Do desenvolvedor, daquele integrante da equipe em relação ao que ele trabalha, né? O que ele faz em relação àqueles arquivos, né? Por exemplo, a pessoa que faz front-end, ela só faz front-end. Então, o cara do back-end, ele nunca vai mexer nos arquivos do front-end. Então, se o cara do front-end sair, o cara do back-end nunca vai poder dar manutenção lá para
o front-end, é mais ou menos isso, e vice-versa. De onde você pegou essa informação da linguagem? No GitHub, a linguagem que está lá descrita? Sim, é porque eu não expliquei isso na apresentação, mas o front-end que eu fiz foi só com React. E o back-end eu usei do próprio GitHub, né? O GitHub tem uma API pública e a gente pega... Isso, a API Git, né? Que eu peguei a terceira versão. Mas é porque você tem você pode... Essa informação, por exemplo, eu posso colocar lá num projeto que eu criei aqui, eu posso colocar que a linguagem é Java e dentro eu posso escrever JavaScript. Mas é porque o GitHub, o GitHub ele já pega isso automático, não é você que escreve isso, entendeu? Não, mas tem duas formas que você quando você cria, realmente quando você cria o projeto, você não informa. Ele tem uma ferramenta que é o Linguistic que pega essa informação. Mas se você olhar, antigamente tinha até um gráfico que você podia verificar quais eram as linguagens. Ele pega só a maior, tipo, por exemplo, se tiver um projeto que tem, normalmente é assim, né, quando é só front-end, por exemplo, eu não sei como é que tá o meu especificamente, mas deve estar JavaScript, HTML e CSS, porque o React é isso, né? Então deve estar assim, sei lá, JavaScript 50, HTML 25 e CSS 25. Aí ele vai pegar JavaScript, que é 50%, é o principal, né? Aí, por exemplo, se tiver Java com JSP no front-end, né? E aí Java tiver, sei lá, 51 e JSP tiver 49, ele vai pegar Java, que é o principal. Ele vai pegar o que tiver mais código, vamos dizer assim, né? O que tiver mais dependência, né, do projeto. Certo. Vamos lá. Eu conheço, no caso do GitHub, ele tem uma ferramenta que é a Linguistic, que eu até utilizei para poder fazer filtragem de eu vi. arquivos que não são realmente de programação. Mas vamos lá. Então, você está falando, no caso, esse overfit, você está pegando a linguagem principal do programa. Isso. Mas se você está falando de overfitting, que está relacionado com o perfil do desenvolvedor, se existe uma especialização dos desenvolvedores, e você pega só a linguagem principal, você não está verificando isso, porque lá dentro você pode ter, o projeto principal pode ser Java, você pode ter alguém que faz o front-end em uma linguagem em React, pode ter que é JavaScript, você pode ter outra parte, um outro módulozinho lá que é feito em Ruby, em qualquer linguagem que você imaginar. Se você pega só a linguagem principal, você não está vendo esse overfitting. Eu acho que e o overfitting, quando você começou a explicar que é o overfitting, até lembrei de um trabalho que eu fiz durante o doutorado, depois eu posso passar a referência, mas é um trabalho em que a gente avaliou a distribuição de autoria em vários projetos open source, começando com o Linux, e depois a gente passou para vários outros projetos para verificar como era essa distribuição. Lá a gente avaliava uma coisa que a gente chamava que era especialização. Para meu ver, tem muito a ver com o overfit. O que era isso? A gente verificava se a maior parte dos desenvolvedores eram especialistas ou eles eram generalistas. Se ele trabalhava em um módulo do sistema ou em vários módulos do sistema. Né? Isso me parece muito mais como overfitting, como você descreveu, do que simplesmente pegar a linguagem de programação do projeto. Então, como sugestão, se você quer realmente verificar a correlação dessa variável overfitting, ou você muda o nome, porque eu acho que linguagem de programação não vai lhe dizer se é overfitting, ou você procura outras métricas, como, por exemplo, essa, verificar se os desenvolvedores são generalistas ou especialistas. Você pode dizer, em projetos onde a maior parte dos desenvolvedores são generalistas, o true effect tende a ser maior. Ou em projetos que os desenvolvedores tendem a ser mais especialistas, cada um trabalha no seu módulo específico, esse true effect é menor. Não sei, é uma possibilidade. Mas o overfitting, como você está me escrevendo, não dá para ser avaliado através da linguagem principal, ainda mais se pegar só a linguagem principal do projeto. Entendi. Então seria, o caso, melhor mudar o termo, né? Ou você muda o termo, ou você muda a avaliação, certo? Porque o overfitting, a meu ver, não é avaliado através da linguagem de programação principal do projeto. A linguagem de programação principal do projeto é uma tecnologia que é adotada, e isso é muito difícil você correlacionar, principalmente com projetos pequenos, ou com dataset pequeno. É outro ponto que eu ia mencionar. No texto você vai... Peraí. Agora eu estou vendo bem aqui no método 175 projetos, mas eu acho que você não menciona lá para frente quantos projetos zero, certo? Então, assim, mesmo 175 projetos, é o número de projetos. Eu estou aqui na introdução, 175, mas eu me lembro que quando eu procurei no texto em si, não vi. Isso, principalmente na hora que você estava falando do dataset, como foi construído o dataset, deveria estar bem claro isso lá. Bom, mas assim, mesmo 175 projetos, quando você pegar por linguagem, provavelmente sua amostra é muito pequena. Então, não dá para você pegar e generalizar, dizendo que a linguagem tal, ela
tende a ter desenvolvedores ou projetos que são mais resilientes à descontinuidade do projeto. Né? Então, eu sugiro que busque outra métrica, ou então mude o nome. Eu acho que é linguagem de programação mesmo, joga direto, não overfitting, que eu acho que não tem nada a ver. Entendi. Em relação à primeira sugestão lá de rodízio. Também eu falei, rodízio de projeto, a popularidade não é rodízio. Né? Eu acho que ou você muda os termos, ou você muda a forma de avaliar. Aí eu falei, se você olhar nos trabalhos, que tem um trabalho que você relacionou, que fala de turnover, lá ele define métricas para avaliar turnover, certo? Eu digo assim, outro termo. Se vem à sua mente outro termo. Não, aí é popularidade, o que você está vendo é popularidade, não tem o que fugir. Estrela, a gente está vendo popularidade. Direto popularidade. Né? Ou você bota isso direto, se você quer continuar com essa avaliação, ou você pega e cria, identifica a nova métrica e reavalia como é que está computa essa métrica e verifica a correlação dela com o track fact, e aí sim, você pode manter profissionais de tecnologia. E a última, persistência em projeto, o que é essa métrica de persistência em projeto? A persistência é a própria duração, né? Talvez o termo persistência em projeto. Quando você fala persistência em projeto, me parece a persistência do desenvolvedor. E não tempo de vida do projeto, certo? Se eu tivesse botar tempo de duração vida, mas aí a duração do projeto. Quando você fala persistência em projetos, me parece que a persistência... Observa que a gente estava falando lá de indicador de profissionais, a gente está falando do profissional. Você não está falando em nenhum momento do projeto. Né? Então, se você está falando do profissional, você teria que ver a persistência dele. O desenvolvedor começou... O primeiro commit dele foi em 2014 e o último em 2017. Então, ele teve 3 anos de persistência. Certo? Aí, se você pegar e computar o tempo médio de contribuição dos desenvolvedores, aí tem a ver com persistência em projeto, talvez. Então, seria mais tempo de vida, né? Não, o tempo de vida aí, assim, do projeto. Você pode até dizer, eu acho que eu fiz uma correlação dessa com o tempo de vida em algum trabalho, que eu acho que eu vou citar depois, mais à frente. Não vou falar agora, não, porque mais para frente a gente vai falar de uma coisa que se refere a uma avaliação posterior do track fact, que você não mencionou nesse trabalho, e aí lá eu fiz uma correlação com o tempo de vida do projeto. A gente fala disso mais na frente. Certo? Então, assim, seus objetivos estão até aqui está bem descrito, lá no texto a gente vai ver que não está bem descrito. Mas eu acho que eles estão descorrelacionados com o que você fez. Certo? Você promete avaliar algumas variáveis, mas você avalia outras. Ou você muda o texto dos objetivos e diz claramente o que você está avaliando, porque pode acontecer isso. Não, você tinha um objetivo, mas você avaliou outra coisa. Então, você não faz sentido você manter, você tem que adaptar o objetivo. Ou você mantém seu objetivo e vai atrás das variáveis que ajudam você a entender a alcançar esse objetivo. Ok? Aqui, em resultados, ainda na introdução, eu fiquei com uma dúvida terrível, porque eu não entendi. Porque você fala aqui de truck fact médio total, tem vários valores de truck fact médio total. Se é total, para mim é total. Não existe essa de truck fact médio total, você ter vários valores diferentes. Se é truck fact médio total, eu pego todos os repositórios, computo o truck fact dele e eu tenho um truck fact médio total. Entendi. Você fala vários truck fact médio total, aí eu não entendi o que quer dizer cada um deles. Para mim só existe um truck fact médio total. Assim, não sei se na apresentação ficou claro, mas no texto talvez não tenha ficado, porque eu tentei deixar o mais sucinto possível para caber em uma página. Mas, assim, como os valores tirando linguagem, né, porque linguagem é um string, tirando essa variável, colaboradores estrelas e duração em anos, né, são valores, né, valores inteiros. Então, o que eu fiz? Eu tratei eles como strings, e todas as strings, né, tratando assim, que estivessem repetidas, eu tirei a média. Um exemplo. Um projeto que tivesse 10 anos e outro projeto que tivesse 10 anos. O projeto A, de 10 anos, tem Truck Factor 2. E o projeto B, também tem 10 anos, tem Truck Factor 4. Então, esses dois vão ser encaixados como um projeto só de 10 anos e o Truck Factor médio dele vai ser 3. O que eu acho que... Não fica claro isso. Não fica claro isso. Primeiro, com relação ao texto, não está claro. Fica confuso, eu não entendi o que você quer dizer aqui. Mas com relação à metodologia também, eu acho problemática porque
eu posso ter um projeto um único projeto com 10 anos. Então, fazer média disso não me resolve muito. Se você queria agrupar, eu acho que você poderia tentar, e aí teria que estar bem especificado no texto, eu agrupei os repositórios em curto tempo de vida, médio tempo de vida e grande tempo de vida, longo tempo de vida, certo? Aí faria sentido você computar isso, porque aí você tem um conjunto você garante um conjunto de repositório em cada um desses. Como é que você faria a divisão? Você poderia usar os quartis. Você pega o tempo de vida, varia de 1 a 10. Então, o primeiro quartil, digamos que é 3. Então, projetos que vai de 1 a 3, você bota com curto tempo de vida. Terceiro quartil é 8. Então, projetos que vão de 8 a 10 são longo tempo de vida. E o restante é médio tempo de vida, certo? Então, aí você agrupou adequadamente, aí faz sentido você fazer médias desses valores. Mas você pegar 10 anos e fazer média do projeto com 10 anos, que muitas vezes você só tem um, não faz sentido, certo? Se quiser agrupar, até para você verificar se realmente há essa correlação, faça agrupamentos maiores e explicita isso. Uma forma boa de fazer isso é usando a distribuição. Primeiro quartil baixo, terceiro quartil para cima, alto e o restante médio. Tudo bem? Entendi. O primeiro e o último e o resto é médio. Exatamente. Ok, então assim, o resumo ajudou também no resumo dos problemas que eu ia falar, mas aí vamos agora no passo a passo aqui. Tem uma coisa que vocês falam muito de sem fim lucrativo. Primeiro, eu acho que tem uma inconsistência com o abstract. Lá no abstract você fala que vai avaliar projetos com fim lucrativo. Aí lá na introdução, você já começa dizendo que, no primeiro parágrafo, além disso, também será abordado em maior profundidade o tema de desenvolvimento em software em organizações sem fim lucrativos, por ter sido sorteador. Além disso, tem horas que me parece que há uma confusão entre sem fim lucrativo e open source, certo? Em que é difícil você dizer que um projeto open source ele é com fim lucrativo ou sem fim lucrativo. Eu acho que esse termo, se você me falar de projeto open source e projetos de código fechado ou projetos comerciais, alguma coisa assim, que claramente não tem o código aberto, eu acho que é mais clara a divisão. Mas se você fala em projetos open source com fim lucrativo e sem fim lucrativo, eu acho que complica muito. Tanto é que no próprio texto faz essa confusão. Tem momentos em que você, por exemplo, lá no resumo, você diz que vai avaliar com fins lucrativos. E aí, na introdução, você diz que vai se aprofundar no tema de software em organizações sem fins lucrativos. Eu fiquei confuso o que é que você está querendo avaliar, se é com fim lucrativo ou sem fim lucrativo. Eu acho que você fala de open talvez ficou meio confuso, assim, mas que assim, lá no artigo da Mívia Ferreira, foram avaliados 35 repositórios open source. Dá para resumir assim, né? E aí, esses repositórios, eles não tinham vínculo com nenhuma organização com fins lucrativos. Não é que eles, acho que talvez eu não me expressei bem, né? Mas eles não tinham vínculo com nenhuma organização com ou sem fins lucrativos. E aí a ideia inicial foi justamente procurar por repositórios open source que tivessem vínculos com organizações com fins lucrativos, que foi o caso da ferramenta. Né? Acho que talvez mudar a forma de explicar, né? Faria mais sentido. Eu fui começar a compreender já no final do texto em que você menciona, já lá para o fim que você menciona que pegou, sei lá, Microsoft, Facebook, alguma coisa desse tipo. Isso. E aí, o que você está falando agora é isso. Eles são todos open source, mas vinculados. São repositórios que estão vinculados a empresas que têm fins lucrativos. Aí, mas claro, você não fez isso. Agora, também eu acho problemático você pegar e dizer que aqueles projetos da Mívia, ela foi minha colega lá, conheci lá, é o mesmo grupo de pesquisa lá em Minas Gerais, acho que é Mívia. Uhum. Que aqueles projetos não têm fim lucrativo, certo? Porque, se eu não me engano, eu olhei rapidamente lá e eu acho que tinha algum, se não me engano, Facebook, algum projeto que tinha Facebook na vida. Então, assim, o fato de ela... Porque não foi um critério que ela adotou. O critério que ela adotou foi popularidade. Então, ali dentro pode ter projetos que são sustentados por empresas com fins lucrativos. Então, eu não acho que vale a pena você tentar fazer isso. Até porque, no fim das contas, eu acho que você não fez essa comparação com fim lucrativo e sem fim lucrativo, e eu acho que ficou perdido. Tá? É melhor nem falar, então, né? Nem falar, e se falar, tem que deixar bem claro o que é, certo? Porque eu acho que está muito confuso no texto. Eu demorei muito para tentar começar a compreender, e foi uma dedução.
Não foi explícito do texto. Entendi. Bom, aqui na contextualização, aí você começa a falar realmente de alguns conceitos, como truck factor, critical coverage, threshold, entre outros. O que eu observei é que você não faz a citação, certo? Você fala de truck factor, você fala de critical coverage, threshold, e não tem nenhuma citação de onde vem esse termo, tá? Já vou adiantar logo que eu achei que a bibliografia está muito pequena. Primeiro que você me disse que fez um mapeamento sistemático. Se esse mapeamento sistemático não servir sequer para embasar seu texto, ele está meio perdido. Então, você tinha que ter lá, no mínimo, 30 referências, 40 referências, que foi a quantidade de trabalho que você viu no mapeamento sistemático. E aí, quando eu vou lá para a bibliografia, eu não contei, mas sei lá, deve ter 14, um chute assim, mais ou menos. Então, tá muito fraco. E se você está falando de truck factor, está falando de critical coverage, cita um trabalho que detalhe esses termos, certo? Tem vários aí, você encontrou vários dele. E aí, já assim que você apresenta o truck factor, você vai descrever ele, você descreve de forma já diferente do que você apresentou hoje, certo? Esse termo cancelado, eu achei, não tem nenhuma parte da literatura, nenhuma definição que eu vi até hoje de truck factor, você vai achar cancelado. Óbvio que é tradução. Mas é porque é uma interpretação que você deu para aqui, né? Já começa aí. Se você tivesse citado, tivesse botado tal qual está lá, você evitava que alguém criticasse, como eu vou criticar agora, a sua definição de truck factor aqui, tá? Então, você fala que representa o número mínimo de desenvolvedores, sejam eles quaisquer integrantes, que possam abandonar o projeto antes que esse tenha de ser cancelado. A definição mais comum é que enfrentar serious trouble, certo? É enfrentar problemas sérios. Sim. Então, até coloco aqui qual a referência que você deve colocar, que é a mais comum, que é, na realidade, um post de 2005 na comunidade ágil que descreve truck factor. Lá ele fala o Zazuoka, ele descreve algoritmos para computação. Tá? Acho que é 2009 dele. Mas a definição mesmo é antiga, mas ela é uma definição realmente informal. Por isso que cabe várias interpretações. É uma definição de alguém da comunidade ágil que definiu, ó, a comunidade ágil prega que você tenha que ter disseminação de conhecimento, certo? E uma forma de você computar essa disseminação do conhecimento é através do truck factor, que aí ele descreve o que é. Normalmente você encontra essa definição. Eu coloquei aqui para você colocar. Mas lá ele fala serious trouble, certo? Por que serious trouble? Porque, na realidade, não dá para dizer que o projeto vai ser cancelado e vai morrer. Tá? Tanto é que eu acho que eu coloquei, não sei se aqui ou mais na frente a referência, um trabalho, que você não menciona aqui, que foi um trabalho futuro, um outro trabalho que a gente fez posterior, avaliando o truck factor. Durante o meu doutorado, eu fiz uma parte do doutorado lá na Holanda, e lá a gente teve, eu estive lá na cidade de Eindhoven, e lá, que é uma universidade bem tecnológica, lá a gente tinha que ficar apresentando seu trabalho em seminários lá, né? Uma das coisas que o pessoal comentou lá foi o seguinte: o truck factor, você fala que o truck factor é um número importante para avaliar se o software, o risco do software ser descontinuado ou não. Mas você avalia projetos open source. Eu acho que projetos open source não depende desses desenvolvedores. O código-fonte está lá. Se esses caras saírem, alguém da comunidade vai e mantém o software. Então, eu acho que esse truck factor não serve para nada para open source. Certo? Foi mais ou menos esse termo que o cara utilizou lá na época. Mas, pareceu uma crítica, mas na realidade foi muito bom para a gente poder já pensar uma linha de estudo. Então, a gente decidiu, não, beleza, a gente tem uma métrica para avaliar risco. Mas será que o truck factor realmente acontece? Será que é realmente um fator determinante para a continuidade ou não do projeto? E eu acho que eu coloquei até mais na frente, porque depois você fala descendo um pouquinho na descrição, você fala, visto que o risco de descontinuação é eminente no curto prazo, certo? Mais uma vez, eu achei muito forte essa afirmação, principalmente se você não colocar um estudo que diz isso. Nessa introdução, você não pode ficar fazendo esse tipo de afirmação sem ter de quem citar. Joga a responsabilidade para outra pessoa. Você encontrou isso na literatura e você pode colocar lá. Aí você fazer isso por conta própria é arriscado, tá? Porque você não fez nenhum estudo para dizer esse tipo de coisa. E aí eu coloco lá, porque a gente fez esse estudo. A gente pegou, acho que 3.000 repositórios GitHub, baseado na popularidade, a gente filtrou para deixar os projetos mais relevantes. Acho que no final a gente ficou com 1.800 alguma coisa projetos, e a gente avaliou se o truck factor realmente era um fator
de risco muito alto ou não em ambientes open source. A gente pegou, verificou o track factor durante o tempo de vida do projeto e, em um dado momento, verificava se aqueles caras que eram, digamos que o Gustavo e o Adolfo eram desenvolvedores de track factor quando eu computei lá em 2005. E após essa computação, nem o Gustavo nem o Adolfo contribuiu mais. Então, para nós, isso é um event track factor. Os principais desenvolvedores do sistema deixaram de contribuir com o projeto e ele sofreu o que a gente chama de event track factor. E aí, o que aconteceu com o projeto? Ele morreu ou não? Tá? Então, a gente fez esse estudo e verificou que, para ser mais preciso, deixa eu dizer aqui, acho que por 315 projetos a gente encontrou isso, certo? E encontramos que 128 deles sobreviveram, certo? Então, não dá para dizer que é uma sentença de morte. O projeto, ele, mesmo com a saída do desenvolvedor de track factor, ele vai enfrentar problemas sérios, mas não dá para dizer que vai morrer, certo? E, além disso, a gente vai verificar o que aconteceu, por que o projeto conseguiu e outros não. Sugiro que você dê uma olhada nesse trabalho, eu coloquei a referência aqui para você ter justamente esse vazamento, porque tem muito a ver com o seu trabalho, né? Mas o que eu digo logo não tente mudar a definição, pega a definição como está e cite lá, porque aqui você está fazendo uma coisa que você não pode afirmar. Ok? Da mesma forma, o CCT, você não coloca citação, e isso deixa a gente meio perdido. O que é o CCT? Eu entendi melhor depois que você explicou. Uma outra crítica que eu vou falar aqui também é essa questão de você tem, às vezes não dá para você tem que tomar muito cuidado quando você vai fazer uma citação de um trabalho, para que você não fale coisas que não estão no trabalho, certo? Você citou um trabalho que é justamente esse meu trabalho de 2016, e eu não acredito que eu falei aquilo que está lá, certo? Eu coloquei aqui para você dar uma olhada, que é quando você fala... quando o software possui track factor 1, significa que o projeto depende praticamente apenas do desenvolvedor que possui mais experiência nesse sistema, ok. Isto é, os demais colaboradores ficam defasados em relação ao conhecimento necessário para dar continuidade, sem que haja atraso ou queda da qualidade, caso o principal integrante... Você falou várias outras coisas que não está lá, né? Que aí foi por conta própria. Quando você está citando um trabalho, é importante que você deixe claro o que é que está lá e o que é a opinião sua. Né? Então, você não deve falar conforme a veio em 2016 e você falar coisas que expandir o que está lá com coisas que você acha. Certo? Então, relacionando aqui. Então, assim, nessa introdução, eu acho que você tem que estabelecer bem qual é o contexto do seu problema. Para isso, você vai usar vários outros trabalhos. Você fez um estudo da bibliografia, então você tem embasamento para colocar lá. E coloca as referências, senão fica perdido. Vai parecer que é você que está afirmando tudo aquilo ali. A seção 1.2.1 você me fala coisas que parecem muito mais relacionadas ao contexto, e você bota como motivação, certo? Eu acho que, inclusive, tem coisa lá que não cabe, acho que está muito mais relacionado a termos que você tem que entender e tudo mais. Então, assim, me parece muito... Você tem que deixar muito claro o que é o contexto no qual o seu trabalho se insere. E essa parte aqui eu sugeri que você colocasse para lá. Mas vou passar para não... Tem várias observações aqui, para a gente não demorar muito por aqui. Vou seguir. Depois eu lhe mando o texto com todos esses detalhes aqui de que eu sugeri que você modificasse. Perfeito. Bom, no objetivo, aí está a crítica que eu falei anteriormente. Nada do que está no slide do seu objetivo está no objetivo que você colocou aqui no texto, certo? Você não fala que você quer verificar a correlação entre turnover de desenvolvedores, entre overfitting e risco de continuidade do projeto. Não está aqui, certo? Então, o objetivo não está ruim. Foi por isso que eu perguntei logo no início para você se você fez isso aqui apressado, porque eu acho que faltou cuidado para você deixar bem claro o que é o seu trabalho. Contextualiza, e depois você define com clareza qual é o objetivo, o que é que você vai investigar no trabalho. Né? Então, a introdução precisa melhorar bastante, mas ainda é qualificação, você tem tempo para isso. Vamos à revisão do estado da arte. Eu entendi na sua apresentação que você falou aqui que essa revisão da literatura foi feita durante a disciplina, né? Isso, na metodologia científica. Isso é muito bom, porque, na verdade, você matou dois coelhos com uma cajadada só, né? Você fez o trabalho da disciplina e aproveitou isso no trabalho. Mas aqui eu tenho várias críticas, certo? Uma das principais é a seção em si, revisão do estado da arte. Você começa falando de questões,
apresenta muito superficialmente os resultados, colocando figuras, imagens que estão muito ruins. Eu coloco aqui que você olha para a imagem, você não sabe o que está sendo apresentado. Primeiro porque o eixo Y está lá quantidade. Quantidade de quê? Você olha tem que colocar a quantidade de artigos. Né? Sim, de artigos. Ou só artigos, né? Ou só artigos. Não, e não só isso. Você não sabe o que está sendo apresentado aqui no Prêmio 2000. O que é... Eles são exatamente iguais com relação a figura, tanto a figura 1, 2, 3, 4. Eu olho para a figura, não sei o que é o dado que está lá. Se você está falando, por exemplo, de quantidade de artigos que for naquele ano, se foi relacionado ao Check Factor, se foi relacionado a que você faz métodos ágeis, está muito ruim de você identificar isso, certo? Uhum. Mas minha crítica principal está muito superficial. Você fala que faz uma revisão do estado da arte, mas você não dá detalhes. O que é que foi procurado? O que é que... da onde foi procurado? Quantos trabalhos foram encontrados? Não tem essa informação de quantos trabalhos foram encontrados aqui. Da onde vieram esses trabalhos? Então, assim, ela está muito pobre de informação. Lá na frente, depois que eu já critiquei toda essa sessão, eu encontro você falando que utilizou como string Check Factor, que buscou em tais fontes, que adotou critérios, tais. Mas lá na frente, certo? Assim, você está me apresentando dados que eu não sei de onde que vieram, praticamente. Se aqui é a sessão de revisão do estado da arte, detalha tudo como é que foi feito, até para dar uma credibilidade para o que você fez. Porque simplesmente, quando eu olho aqui, me parece que você... deixa eu procurar aqui rapidamente e colocar o que eu encontrei. Não foi um mapeamento sistemático, certo? Na frente, você me mostra algumas coisas, alguns critérios que você adotou que faz sentido. Certo? Então, essa sessão tem que melhorar muito, toda a parte do planejamento tem que estar aqui, certo? Para que você saiba como é que foi feito, para poder dar credibilidade ao seu trabalho e ter detalhes com relação, por exemplo, acho que mais básico, eu não sei quantos artigos foram encontrados. Tá? Eu não vou somar na figura 1 a barra aqui, até porque a barra não é precisa, não sei exatamente quanto talvez até dê, somar todos eles para achar quantos artigos tem. Tá? Então, falta mais detalhe. E eu acho que aqui você pode realmente já apresentar os dados e já discutir. É um capítulo fechado, a pessoa pode querer só ver seu mapeamento, o seu estudo da literatura, seu mapeamento sistemático. Então, aqui tem que conter tudo para eu entender como é que foi feito esse mapeamento. Então, no caso, eu poderia colocar só tirar o método do mapeamento sistemático do capítulo de método e colocar já dentro da... Sim, já ajuda bastante. Entendi. Já ajuda bastante. Né? Tem que ser autocontido para que você saiba tudo relacionado ao mapeamento aqui. Certo? As questões... Minha crítica são muito direcionadas. Eu não sei se é por causa da disciplina. Não me parece que você quis fazer um estudo realmente para entender como o tema Check Factor é abordado, investigado, como é que está o tema Check Factor na comunidade científica. Mas sim que você procurou algumas coisas específicas que você depois direcionou a pergunta, certo? Porque quantos artigos por ano? Tudo bem. Beleza, você consegue ver a tendência, isso acho que está relevante. Eu nem sei se é essa a pergunta, vamos lá. Quantos artigos correlacionam Check Factor e projetos open source por ano? Eu não sei por que você faz essa pergunta. Eu acho que parece que você encontrou alguma coisa e vai atrás. O fato de, se existe realmente, se é um tema relevante, isso é uma coisa que você quer entender. Mas saber quantos por ano, não vejo bem por quê. Eu quero saber se é um tema relevante, se faz sentido, se os projetos são investigados. Na verdade, eu seria mais o contrário. Se é investigado sem ser open source, eu acho que era mais relevante. Por quê? E aí é que está também. Quando você me diz só quantos por ano por open source, você não me diz se esse projeto é investigado em outros ambientes. Certo? Então, ela tinha que ser mais genérica. Eu quero saber se o tema Check Factor ele é investigado nos mais amplos cenários. Então, se ele é investigado em open source, se ele é investigado fechado, aí sim é uma questão de pesquisa, é uma coisa que você quer investigar. E não saber quantos por ano open source. Você tá reduzindo a pergunta ao dado que você tem. Certo? Entendi. E eu acho que 3 ainda pior, deixa eu ver. Quantos artigos com relação ao Check Factor e práticas ágeis? 4. Quantos aborda a complexidade computacional e modelagem matemática relacionada ao problema em si? Saber a quantidade por ano não me diz não, mas eu acho que é relevante você saber quais são esses trabalhos. Né?
E aí, até na hora que você vai explicar só 3, falta você interpretar. Por que só 3? Porque não tem muito o que fazer. Certo? Se você lê os artigos, você vai ver. O cara viu os algoritmos, ele fez um trabalho de projeto e análise de algoritmos, onde ele viu os algoritmos, viu a complexidade do algoritmo, viu que para você implementar como é o padrão, ele é NP completo, já que ele é NP completo, não tem uma implementação conhecida que seja polinomial, ou que seja polinomial, que você possa ser resolvido por tempo polinomial. Então, problema NP completo. Tanto é que, baseado nisso, a gente fez uma proposta que não resolve o problema em si. A gente adotou uma abordagem heurística, que é uma abordagem gulosa. Certo? Se você vê no trabalho que eu fiz, a gente fez uma abordagem gulosa. Eu vou pegar os desenvolvedores que têm mais arquivos, que são autores de mais arquivo, vou removendo ele. Certo? Não me garante a solução ótima. Então, assim, saber quais são as abordagens é um problema relevante. Mas saber quantos trabalhos analisam isso por ano, tanto é que a resposta é muito sem graça. Você tem 3 trabalhos e pronto. Não serve para nada. Então, já que você fez assim, para mim você tem que ter uma análise. Foi encontrado esses trabalhos, no trabalho eles mostram que é um problema NP completo, então não tem uma abordagem que garanta solução ótima em tempo polinomial. E aí, por isso que não tem mais investigações futuras. Né? Porque a resposta já é a mesma. Não tem o que inovar. Não tem o que inovar. Não tem que você ficar fazendo mais isso. Você não vai, a não ser que você resolva um problema NP completo, e aí você vai resolver não um problema de track fact, mas o problema de vários outros algoritmos NP completos, que aí sim é um achado importante. Problema computacional como todo. Isso. E aí o que eu falo, você joga uma figura aqui meio perdida e não fala nada sobre a figura, certo? Eu acho que a análise tem que ser feita tudo aqui, certo? Então, se é um capítulo de revisão da literatura, toda a revisão da literatura tem que ser feita aqui, inclusive a interpretação dos resultados. Você não elenca trabalho, não dá um exemplo de um trabalho que foi encontrado para saber dar direcionamento, dar resposta. O problema que acho que você fez, perguntas muito fechadas. Você quer saber, você falar quantidades, pronto, a quantidade está ali, mas o problema é que essas perguntas não lhe trazem respostas interessantes, certo? Eu acho que você tem que investigar como o track factor é utilizado, qual a abordagem para calcular o track factor, tudo mais, mas de forma mais ampla, e aí sim você pega as informações, quais são as oportunidades de explorar, por exemplo. Se você queria verificar se fatores de risco do track factor, você tinha que abordar dessa forma. Fatores de risco, existem outros trabalhos que avaliam o track factor como fatores de risco, certo? E aí talvez você tenha encontrado esse trabalho que eu mencionei lá, que fala de eventos track factor. Okay? Então, essa sessão você tem que trabalhar bastante para melhorar. Muita coisa você consegue aproveitar de outras sessões, mas outras não. No final, você elenca uma hipótese, certo? Você fala que a hipótese, na verdade, só tem uma. O desenvolvimento de software em organização sem fim lucrativo reduz risco de descontinuação do projeto. Aí aqui complicou de novo. Por que organização sem fim lucrativo? Da onde que veio essa necessidade de pesquisar isso? Certo? E eu acho que você não pesquisa isso mais para frente. Você faz outra coisa aqui, mas não. Se você falou hipótese, você deveria clarear mais, falar realmente as hipóteses que estão relacionadas ao seu objetivo, certo? Ficou perdido aqui. Aqui nessa sessão, eu acho que você tem que se focar realmente no estudo, no mapeamento sistemático, descrever, ver e talvez deixar ganchos para o que você vai desenvolver. Pontos onde pode ser aprimorado, que não foi encontrado na literatura. É essa a ideia dessa sessão. E não está sendo feito adequadamente aqui. Só uma dúvida que eu fiquei com relação a mapeamento sistemático com relação ao método dos ágeis. Como é que você verificou se um trabalho relacionava o track factor ao método dos ágeis ou não? Esses 8 trabalhos, eles basicamente faziam ou service, ou eram, como é que eu posso explicar? Projetos de campo mesmo, assim, eram pesquisadores envolvidos em empresas, aplicando mesmo Scrum, XP, ou Kanban, alguma coisa assim. Você deu uma olhada para verificar isso. Não era simplesmente o fato de falar de métodos ágeis no artigo ou na introdução que você considerou, não. Não, a pessoa estava lá dentro da empresa ou fazendo um survey sobre métodos ágeis, metodologias ágeis. Porque é intimamente ligado ao track factor com métodos ágeis. Surgiu de lá, certo? Então, eu imaginaria que se você fizesse uma pesquisa e procurasse métodos ágeis no artigo, a maioria vai falar que tem. Certo? Então, eu fiquei na dúvida como foi a metodologia para você identificar se era um trabalho
que abordava o Truck Fact dentro do contexto de métodos ágeis. Você está me dizendo que leu, pelo menos, sei lá, introdução, alguma coisa, para poder identificar. Tem que estar no texto, tem que saber como é que foi essa abordagem para identificar. Ou era uma survey, ou era uma estudo de caso, acho que dá para classificar assim, estudo de caso, normalmente dentro de uma equipe, né? Um pesquisador, alguns pesquisadores dentro de uma equipe aplicando metodologias ágeis para verificar o prospecto. Eu conheço alguns que fazem isso. Na realidade, acho que dos Azuoka é nesse contexto, tem alguns outros que é assim. Né? Sim, dos Azuoka acho que aplica XP, né? É mais ou menos nessa linha. Ou survey, né? Simplesmente fazer um texto mesmo. Mencionei na seção 2.3, que aí você fala um pouquinho das figuras, que esse texto ficou perdido. Na seção 2.3 você faz análise crítica dos problemas em abertos. Eu nem diria que eram problemas em aberto, mas análise crítica das questões que você levantou. Então, ela teria que estar lá. Você apresentou o dado, você faz análise, porque fica perdido. Eu vou ter que olhar aqui e ver lá, e voltar para saber o que é que estava no gráfico, certo? Coloca tudo junto. Só uma dica de como construir melhor esse texto. Não existia a 2.3, então? Hã? Não entendi. A 2.3 não deveria existir? Não, ela deveria, como seção, não, o texto dela deveria estar logo após a apresentação dos dados. Né? Você apresentou lá o que se diz que é a resposta para Q1. Um gráfico que me diz os dados de como está a distribuição da pesquisa relacionada a Truck Fact nos anos. Uhum. E aí, você apresenta e pronto. Depois de você falar várias coisas em outras subseções, você vai fazer análise crítica. Mas eu nem lembro do que estava lá. Eu acho que esse texto está lá. Você apresentou dados, você fala. Você analisa aquele dado e escreve alguma coisa sobre ele. Certo? Já lá, apresentou a figura. Então aqui você quebra. O que está falando da Q1, você coloca lá junto com a figura Q1. O que está na Q2 aqui, você fala lá. Certo? Então, a ideia entendi. É que então, já coloca abaixo da figura, né? Porque você apresenta o dado, você fala alguma coisa sobre ele. Eu sugiro, inclusive, que você tente interpretar os dados, possivelmente citando alguns trabalhos. Como eu mencionei no caso aí do algoritmo. Foram encontrados apenas três trabalhos. Só 3 trabalhos, dá para você falar deles, certo? Uhum. Você diz, o trabalho tal, faz uma análise sobre a complexidade, pode ser utilizado como referência. Então, você tem que ter um aprofundamento um pouquinho maior dessa, não só quantitativo, tem que ter uma interpretação desses resultados. Uhum. Tudo bem? Entendi. Ok, vamos para frente. Seção 3, a proposta. Aqui, mais uma vez, eu falo da questão da desconexão, certo? Acho que tanto a proposta como o objetivo no texto. A única lugar onde você disse o objetivo de forma clara é eu acho que no resumo, e depois lá na conclusão você pega ele novamente. Mas na introdução e agora na proposta, não tão claro. Você fala que triangulação entre análise de estudos relacionados na literatura através do mapeamento sistemático, a análise dos dados obtidos a partir do software construído e a realização, sei lá, é a proposta, tudo bem, mas você não faz nenhuma correlação com o objetivo, certo? Que você fala bem que depois, no objetivo aqui mais na frente. Não, eu falo depois. Acho que só esse texto aqui não está muito legal. Esse primeiro textozinho aqui. O texto do objetivo? Não, é antes. Quando você fala da proposta. Da proposta em si, né? Você não correlaciona com o objetivo. Depois você fala do objetivo em si, estou vendo aqui embaixo. Sim, para dar uma alterada. Com relação a objetivos específicos, eu falei que estão completamente desconectados. Deixa eu ler aqui para relembrar. Analisar se há correlação entre indicadores de popularidade de projeto, software, redução de risco. Analisar se há correlação entre a duração. Pronto, mas isso aqui a gente falou, como eu mencionei anteriormente, certo? É o que eu observei. Realmente não está correlacionado para mim. Você saber falar de linguagem não é overfit. Você falar de popularidade não é rodízio de profissionais. Que a gente já mencionou. Ok. Aí o método começa pelo mapeamento sistemático, né? O método depois fica mais claro um pouquinho. Eu acho que eu não perdi uma crítica. Eu falei aqui uma coisa com relação à construção de software, porque acho que precisa dar uma ênfase. Vamos lá, que o planejamento da dissertação está estruturado com triangulação entre mapeamento sistemático que você fez, a construção de software e aplicação de server. Eu acho que, eu acho que esse termo não é o correto, construção de software, porque o seu foco não é construir um software, certo?
Você está fazendo, na realidade, o software é só um meio para obter os dados, para você fazer análise, obter respostas, que é alcançar aquele objetivo que você escreveu lá na frente. Então, aqui, eu até acho que eu sugeri coleta e análise de dados, certo? O software é um meio para coletar dados, né? E possivelmente para analisar esses dados. Mas o foco não é a construção desse software. Né? Você bota como construção de software. Tudo bem? Então, assim, é mais questão de termo. Assim, a etapa, a primeira, beleza, foi mapeamento sistemático. A segunda é levantamento e análise de dados, certo? Não é construção de software. E a última, aplicação de server. Entendi, é só a mudança do termo, né? Isso, porque você deixa claro o que é, o que é que você quer fazer. Você quer levantar. O software é só um artifício que você construiu. Se não existisse esse software, você ia só utilizar. Não é o foco. Você precisou construir para poder pegar dados dele. Utilizá-lo para pegar dados, né, dos sistemas. Tem mais algumas críticas aqui, ó, quando você vai lá para frente, né, quando você começa a falar realmente de mapeamento sistemático, toda essa parte de execução, planejamento, isso aqui tinha que estar lá na seção 2, certo? Porque ela que é o relevante, certo? Eu menciono aqui uma coisa com relação à tabela, que você diz onde encontrou. Eu acho que mais relevante do que você dizer qual foi o mecanismo de busca que você utilizou, a fonte, né, no caso do I3 Explorer, ACM, Spring Boot, mais relevante é aonde foi publicado esse trabalho. Certo? Uma tabela onde você dissesse, não, esse trabalho foi publicado na revista tal, esse trabalho foi publicado em tais conferências, ajuda até a entender qual a credibilidade daquele trabalho. Certo? Então, só a título de exemplo, um trabalho publicado lá na X, que é a principal conferência de engenharia de software, vai me dar muito mais credibilidade do que um trabalho que é, por exemplo, um trabalho de uma monografia de um aluno, ou mesmo sei lá, uma conferência mais, que eu não sei, bem regional, certo? Então, isso é muito mais relevante do que da onde veio. Na realidade, aqui é pouco relevante eu saber se veio da I3 Explorer, eles são só ferramentas de busca, certo? Nem ferramenta. Fontes de onde você vai buscar, tudo bem? Então, fazer uma tabela com os 30 artigos, né? Isso, da onde veio esses artigos, né? Onde foram publicados, né? Isso é mais relevante. Talvez um gráfico de radar para não ficar muito grande, né, tabela? Não sei, eu vou fazer umas críticas aos gráficos de radar que você fez, certo? A gente chega, não sei se o gráfico de radar é mais adequado. Tem uma coisa que é muito confusa no seu trabalho, é essa questão de grupos, certo? Deixa eu falar para ti na página 23. Aliás, 23, é 23 a página em si, mas a numeração é 15, certo? No parágrafo, você fala aí, tal software teve seu escopo reduzido, de atender a demanda de disponibilizar dados de apenas 5 organizações. Até o momento, você não diz o que são essas organizações, então também estou perdido o que são essas organizações. E, simultaneamente, 35 projetos públicos, os quais fazem parte do grupo de controle. O número 35 veio por causa desse grupo de controle. Eu não sei se faz sentido esse grupo de controle, porque você não faz nenhuma... Até onde eu sei, você não fez nenhuma comparação entre os dados nas outras organizações com esse grupo de controle. Você planeja fazer algo? Não foi feito. Não, pois não tem, eu coletei os dados, né, eu fiz a média lá de todos os dados lá daqueles 35 repositórios do artigo da MIB, mas não foi feita uma comparação realmente. Então é melhor nem fazer esse... grupo de controle que você vai avaliar lá e comparar com seus resultados. É melhor nem falar isso, né? E tem que começar a deixar claro, porque o texto você fala de organizações, de grupos, e não define em nenhum momento como é que é esse agrupamento, certo? Aqui, eu acho que nessa sessão você está falando de desenvolvimento de ferramenta. Eu acho que em algum momento você vai começar a falar do que é o seu, digamos assim, target da sua pesquisa, né? Quem são os alvos. E eu sei que o problema é que, acho que se você lê de cima para baixo, você fica perdido sobre várias coisas. As coisas não estão organizadas de forma que você vai entendendo o texto. Tem coisas que você fala aqui já como se o conceito já tivesse sido explicado antes. Certo? Entendi. Depois, quando você vê as observações que eu coloquei aqui, acho que vai ficar mais claro quais são os termos que me geraram essa confusão ao ler. E que lá na frente, às vezes, eu encontrei essa informação. Certo? Mas não faz sentido eu ler todo o trabalho para entender o termo que está lá no início. Depois, no final, entendi. Método de coleta. Aqui você aqui eu acho que é uma contribuição, certo? Acho que você tem que falar realmente, detalhar, mas não
mas falar especificamente do que você fez na ferramenta para conseguir dados, detalhes técnicos de uso da ferramenta. Você fala aqui no método de coleta, detalhes técnicos, eu acho que não faz sentido saber, chamado get, o que mais aqui? Tem coisas que são muito técnicas que não contribuem com o entendimento, certo? Você tem que falar da ferramenta, o que ela faz, certo? O que ela vai ter de útil para conseguir, quais eram os requisitos que você tinha para levantar os dados e o que ela implementa. Mas detalhes técnicos de implementação, como, por exemplo, métodos get e tudo mais, não faz muito sentido, tá? Você deve mencionar ferramentas que você utilizou, mas não falar realmente detalhes técnicos, certo? Utilizei Deixa isso para o apêndice. desse chamada desse método específico, desse tipo, não faz muito sentido, não. E aqui eu vou falar, na realidade, vou tentar dar uma dica. Por já ter trabalhado muito com coleta de dados do GitHub, eu também tive que fazer a ferramenta durante o doutorado no braço, certo? De pegar uma coisa que ficou claro desde o início é que não fazia sentido usar a API do GitHub para coletar commits. Você utiliza a API do GitHub para coletar commits, que problema você enfrentou com isso? Muitos. Muito. O principal é que a API do GitHub ela tem limite de uso. Exatamente. Tá? Então, para testes é horrível, né? Eu queria ver quanto tempo você ia gastar para pegar todos os commits do Linux, por exemplo. Provavelmente você ia passar um mês tentando pegar, utilizando a API do GitHub. Exatamente. Porque ela tem um limite, sei lá, de 5 mil requisições. Quando estoura aquela requisição, você tem que aguardar um tempo para poder fazer novamente. Acho que é só 1.000, na verdade. Pronto, sei lá, 1.000. Já diminuiu até. Na minha época, acho que era mais. Uma alternativa que você faz não, beleza, eu posso pegar tokens de várias pessoas, você pode pedir para os seus colegas aí para gerarem tokens, você faz um pool de tokens, quando um estoura, você usa outro. Mas ainda assim, a requisição é muito ruim. Na época que eu estava fazendo a pesquisa, eu entrei em contato com o GitHub perguntando se tinha como liberar mais. Aí ele deu a dica certa. Você não deve utilizar a API do GitHub para pegar commits. Você clona o repositório e utiliza a API do Git para pegar esses commits. Você faz um git log, ele traz as informações e você extrai dali. Uhum. É infinitamente mais rápido, porque você está com o repositório local, você faz, ele gera o git log em segundos e você extrai os dados textualmente. Certo? Faz um passo para ler aquilo ali. É muito maior. Mas ainda assim eu gastei um tempo danado com isso. Mas com certeza, se você quiser construir um dataset de 1.000 repositórios, você não vai conseguir com essa metodologia, pelo menos não em tempo hábil. Vai passar mais de mês para coletar os dados de commit dele. Então, a sugestão primeiro, tem que fazer clone, pegar e extrair localmente. Mas a sugestão melhor que eu vou dar para ti, está aqui no texto, é utilizar uma ferramenta que é a Percival. Ela faz isso de forma muito mais simples. E ela é uma ferramenta tanto que você pode utilizar via CLI, como você pode uma biblioteca que você pode importar, por exemplo, em Python e programaticamente extrair os dados, certo? Então fica essa dica aí. A API do GitHub é extremamente útil para outros dados. Você quer saber dados sobre o repositório, você quer saber informações sobre issues, sobre pull request, aí é a API do GitHub, que é coisa específica do GitHub. Mas o que for Git, você clona e extrai localmente. Certo? E aí o Percival ele ajuda nisso. Botei o link que ele explica direitinho para você. Perfeito. Bom, seção página 18. Seleção de casos. Deixa eu ver aqui. Eu falei que está muito confuso, que essa questão de onde veio, você tem que detalhar melhor porque esses grupos, você fala o tempo todo em grupos, e nunca explica o que são esses grupos adequadamente. É importante ter uma tabela que me diz o que é esses grupos, quantos elementos eu tenho em cada grupo, qual linguagem. Caracteriza esse seu dataset. Tá? Então é importante você ter uma tabela que me dissesse, não, são 35 projetos, talvez não caiba todos os nomes de projetos, mas talvez, eu acho que era até mais relevante esse nome, não, acho que não, são muitos projetos para você botar um nome. Mas se caracterizar, por exemplo, os grupos. O grupo lá do Microsoft, peguei 35 projetos, tantos em tais linguagens, quantidade de desenvolvedores, de commit, fazer uma tabela resumindo cada um dos grupos ajudaria bastante e escreva claramente o porquê e quais são os projetos, e o porquê desses agrupamentos. Né? Estou descendo aqui no texto, desculpa estar
eu tinha uma ideia de, pouco antes da nossa da apresentação aqui, eu dar uma relida, porque eu tinha li esse trabalho no início da semana, dar uma relida para pegar os pontos principais, mas aí foi, Deus nos acuda, quando faltou energia aqui, eu tive que resolver o ambiente. Então, desculpa esse delayzinho aqui, porque eu tenho que relembrar o que eu tinha notado. Vamos lá aqui para a sessão, o questionário. Já está no questionário, tinha uma coisa que eu queria falar. Pronto, é porque o resultado está depois do questionário. No questionário, seção 3.3.3.5, eu menciono depois que você tem que dividir essa seção 3, que ela está gigantesca, que está ficando confusa. A gente fala disso depois. No questionário, você fala coisas que são muito... Você quer fazer levantamento, questões muito específicas para os resultados que você alcançou. Eu acho muito limitante isso. Por exemplo, projetos desenvolvidos em PostScript possuem menor risco de descontinuação. Cara, eu acho muito pouco relevante você pegar uma linguagem, certo? E dizer isso. O que aconteceu? Depois eu vi nos resultados que você encontrou que projetos em PostScript tinham um track factor maior. Mas é uma outra crítica que eu vou fazer. Não dá para você dizer que aquele resultado seu indica que PostScript são mais resilientes, tem uma menor aversão a risco. Sim. Primeiro que você não classifica. Quantos projetos PostScript você tem? Só um. Como é que você pode analisar isso, certo? Dizer que... Porque esse pode ser a meu ver, na verdade, isso deveria até ser removido do seu trabalho, porque isso aqui é claramente um outlier. Um projeto só que teve esse perfil, principalmente se você não olha esse projeto e tenta entender por que desse track factor, ele é um dado relevante. Então, aí você vai fazer um survey para... Se você mandar, digamos que dentro dos seus selecionados, que você fala depois, como vai selecionar, você me selecionar para responder essa pergunta, eu não sei responder. Eu nunca trabalhei com PostScript, certo? Eu não tenho nenhuma referência para entender. Então, assim, eu acho que esse questionário tem que ser bem discutido aí com o seu orientador para poder fazer questões mais relevantes, certo? E não algo tão direcionado para a sua pesquisa. A sua pesquisa dá um direcionamento, mas eu acho que o survey, ou você quer confirmar coisas que você encontrou, e aí pode ser relacionado a... Eu acho que talvez as outras faz mais sentido. Projetos com mais estrela, tem menor risco de descontinuação, aí faz mais sentido. Ou você quer confirmar isso, ou você quer obter mais informações para interpretar melhor os resultados, ou mesmo entender mais, pegar insights do que você pode explorar mais. Então, assim, não vou nem criticar uma a uma, essa é a mais evidente para mim, mas eu acho que essas questões têm que ser bem melhor trabalhadas. Lembrando que, normalmente, que o survey é um negócio muito complicado, porque as pessoas não gostam muito de responder essas pesquisas. Pela experiência que eu tive durante o doutorado de fazer survey, o que acontece é que você tem um tiro, você vai mandar você tem que planejar muito bem as perguntas que você vai fazer, porque você vai fazer uma pergunta e senão os resultados vão vir, você vai ter que interpretar aquilo. Você não tem uma segunda oportunidade de perguntar algo, pelo menos não para todo mundo, novamente. Pode até tentar entender a resposta de alguém perguntando diretamente para ele. Mas as perguntas são analisadas quantitativamente uma única vez. E o que acontece é que muitas vezes, depois que você fez o survey, que você, poxa, eu devia ter perguntado isso. Então é muito importante que você planeje bem essas questões, porque elas vão basear todo as respostas. As respostas são muito... que você quer coletar, tem que estar claramente definida nas perguntas, senão você não vai conseguir coletar as informações que são úteis para você. Então, a dica é, pense bem, sugiro também que tenta fazer aplicar esse survey no seu grupo de pesquisa, selecionar alguém para poder ver o feedback antes de definir realmente as questões, porque dificilmente você vai conseguir. Primeiro, é difícil você conseguir lá, você manda para 100 pessoas, você consegue 10, 15, já é um número bom você conseguir 10, 15, e depois que você mandou, você não vai refazer essa pesquisa. Certo? Então é importante que você trabalhe melhor nessas perguntas, que elas estão muito, muito precisas, um pontinho muito pequeno do que você deveria estudar. Aí eu critico claramente essa questão do resultado que você fala do PostScript, certo? Porque não faz sentido você tentar inferir, dizer que PostScript é mais resiliente, é uma linguagem que tem se você analisou um único repositório, certo? Aí eu vou criticar com relação no 22 esses gráficos de radar. Certo? Vamos começar com o primeiro aí, no gráfico 9. Está com ele aberto aí? Uhum.
Pronto, no gráfico 9, eu acho que tem algum problema, certo? Porque você fala aí... Não é um gráfico que eu tenho muito... Assim, que eu já utilizei, então posso ser que eu esteja vacilando em alguma coisa. Mas é meu gráfico de radar, eu acho que ele... é porque você botou um leque muito grande de linguagens, e essas linguagens... Agora que eu estou começando a entender um pouquinho melhor. Eu imagino que de, sei lá, JavaScript... Não. Kotlin, essas outras linguagens nem tem aqui. CSS, HCL, Julia, não tem, né? Ou tem muito pouquinho? Todas têm, né? Só que tem uns que praticamente tendem a zero, né? O que eu estou vendo aí... Você me disse que só tem um projeto? Não tem. Porque quando eu olho aí, você tá falando que tem 12, quando eu olho, certo? Não. É porque, assim, o PostScript, ele tem um TF12, né? Desculpa, foi isso mesmo. Exatamente. O TF, essa linha aqui representa, essa linha azul aqui representa o TF, né? Essa linha não, né? Essa emaranhada azul, vamos dizer assim, né? É porque tem uma correspondência de linhas aqui, é meio difícil de ver, tem que dar um zoom, porque não cabia muito legal, e talvez a resolução dele, acho que as figuras não fiquem legais, né? Não é legal. Primeiro, eu acho que é difícil eu saber, por exemplo, qual é o TF... Isso aqui é o TF, então, o TF médio por linguagem? Exatamente. Então, no caso aqui do PostScript, é 12, né? Aí teria que ver onde a linha bate. A média é um valor... Oi? A média é um valor muito ruim para você utilizar para análise, certo? Porque ela pode ser altamente enviesada. Como você está falando aí no PostScript, é 12. Mas quando eu olho, só tem um projeto. Certo? Então, se eu tivesse 10 projetos, muito provavelmente a média ainda seria, sei lá, onde eu tinha esse projeto com 12 e os outros com 1, a média seria, não vou calcular, mas seria 8, 7. Dá para dizer que na média que a maioria dos projetos tem um truck factor alto? Não. Eu só tenho um projeto que tem truck factor alto. O restante tem muito baixo, que é só um. Certo? Então, a média é um valor muito ruim. O que eu sugiro agora tem a ver com o seu dataset. Como o dataset é pequeno, talvez não seja, mas um box plot da distribuição do truck factor é algo que me ajuda a interpretar os dados muito melhor. Eu tenho lá 10 projetos, eu vejo qual é a distribuição, qual é a mediana. A mediana, para mim, é muito mais útil do que a média. E eu tenho, se os projetos variam muito dentro dessa próxima mediana, o primeiro... Então, assim, a distribuição é muito mais relevante que esse gráfico de radar. O gráfico de radar é terrível para interpretar aqui, principalmente quando você bota várias linguagens e eu não consigo dizer o truck factor de nenhuma outra aqui. Tá? Talvez, eu vou chutar que o SCSS seja 4, mas o restante está muito difícil dizer aqui. Uhum. Qual é o do Batfire, por exemplo? Desses aqui, a gente tem que bater a linha da linguagem com vamos dizer assim, com a barreira azul. Por exemplo, o CMake aqui, ele vai tender a 6. O do SCSS vai tender a 4. O do C++ vai tender a 3, mais ou menos. O TypeScript vai tender a mais ou menos 3. Eu vou fazer, assim, com relação a todos os gráficos. É meio complexo, assim, de entender, né? Eu acho que não são os melhores para analisar os dados que você tem. Certo? Eu vou fazer sugestões. Eu sei que a gente fica frustrado, eu fiquei frustrado várias vezes quando no doutorado eu chegava com um gráfico que eu achava a coisa mais linda e meu orientador dizia que era para mudar. E normalmente ele dizia para mudar para um box plot. Eu vinha com um gráfico bem elaborado e tudo mais, não, eu não consigo interpretar. Bote um box plot, bote um violin plot. Você vai ver com o tempo que realmente não adianta a gente querer... Talvez chame atenção para mostrar em alguma apresentação, tudo bem. Mas para análise, é o box plot ou a variação que é o violin plot, o violino, né? São os melhores gráficos realmente para você analisar a distribuição. Então é a sugestão que eu faço aqui no geral para todos esses gráficos. Certo? Você vai ver que eu coloquei aqui no texto que eu vou lhe mandar isso. Porque da mesma forma, demais fica difícil. Você olha a figura 10, eu acho que ainda pior, gráfico de radar de quantidade de estrelas de cada projeto e seus respectivos valores. Aqui, eu acho que vou sugerir a ideia de agrupamento, certo? Aliás, pronto. Se você quer ver correlação, a correlação, eu acho que o melhor para você ver correlação é você fazer um scatterplot, que é aquele gráfico em que você tem no eixo X uma variável, no eixo Y outra, você vai colocando os pontos. Então, você tem, por exemplo, no eixo X
o número de estrelas, e no eixo Y, o truck factor. E aí você consegue ver, se existe uma correlação, você vai ver que o agrupamento desses pontos em torno de uma linha crescente, que vai mostrando qual é essa correlação, certo? Esse gráfico que você fez de radar, que já não me diz nada aqui, certo? É muito difícil eu avaliar a correlação. E você não faz correlação com a média só, certo? Tem que ser realmente com a distribuição. Tudo bem? Então, mas daí seria com a mediana? Qual que era a correlação é outra coisa que eu ia falar. Correlação, você vai utilizar um método estatístico para dizer correlação. Tem um método de Peirce que servem para isso. Eu coloquei aqui no texto a referência ao método de Peirce, mas tem outros que servem para você verificar. Ele vai dar um grau de correlação, que pode variar de 0 a 1, positivo ou negativo, se a correlação for positiva ou negativa. E vai dizer o grau de confiabilidade, inclusive. Então, tem que usar algo desse tipo. Você não vai afirmar que existe correlação. É outra coisa que eu pedi mais à frente, que suas afirmações são muito fortes, mas não são embasadas nos dados. Porque você dizer, baseado numa média, que há uma correlação, eu acho muito ruim. Você não tem um argumento forte, um argumento estatístico que suporta isso. Então, assim, nessa sessão aqui da apresentação dos resultados, a crítica geral é que os gráficos não ajudam, não tem essa análise estatística que ajudaria. Perfeito. Critico, eu estou com medo de ter perdido alguns das informações que eu coloquei aqui, das sugestões que eu fiz, certo? Mas a maioria está aqui. Estou tentando achar eu tinha alguma crítica com relação. Mas a crítica geral com relação ao cronograma é que eu acho que você vai ter que mudar para ajeitar, fazer esses ajustes que eu estou sugerindo, então vai mudar bastante, não vou nem falar com relação a isso. Uhum. Eu realmente acho que eu perdi, com essa falta de energia, umas críticas que eu tinha aqui com relação ao final, certo? Mas está muito embasado nesse problema dos objetivos, das apresentações dos resultados. Eu acho que tem uma melhoria muito grande no texto, e ao revisar o objetivo, você consegue melhorar esse trabalho, ou adequando o objetivo aos dados que você tem, ou mudando. Eu acho que o objetivo seu é muito bom, certo? Mas eu acho que a correlação das variáveis que você está fazendo, ela não atinge o objetivo que você tem. A minha sugestão é você tentar se verificar na literatura métricas que ajudam a verificar aqueles critérios que você falou lá que você quer correlacionar, como, por exemplo, a troca de desenvolvedores, overfitting e tudo mais, que acho que eles são critérios relevantes, e aí sim, com essas métricas levantadas, você consiga fazer essa correlação e atingir o objetivo do seu trabalho. Bom, tem mais coisas que aí eu vou entregar isso aqui para você no final, mas eu acho que no geral é isso, certo? Como trabalho de qualificação, eu acho que eu quis fazer realmente aqui algumas críticas, mas muito mais tentando mostrar coisas que podem ajudar vocês, ajudar a melhorar o trabalho, certo? Então, eu acho que tem potencial. Obviamente, eu gosto do tema e gosto de investigações relacionadas ao truck factor, ao risco de projeto utilizando essa métrica. Então, meu desejo é que você trabalhe mais um pouquinho nessas coisas que eu falei e que consiga fazer um bom trabalho a partir daí. É isso, acho que eu acabei me alongando, mas acho que é justamente por ter gostado da proposta do trabalho e querer contribuir. Muito obrigado. Valeu, obrigado. Nós só temos a agradecer, professor Guilherme, porque suas considerações foram muito importantes, né, para que a gente possa realmente melhorar o trabalho. Acho que o Gustavo deve ter compreendido que algumas coisas não estão boas, né, e que o objetivo também ainda não está aparecendo como algo que possa ser respondido, né, da forma como está no trabalho hoje. Eu acho até que, de repente, seria interessante que a gente fizesse uma redefinição em relação ao título também, né, para não colocar todos esses dados no título e trazer uma ideia, às vezes, um pouco errônea, e repensar realmente com relação às métricas, né. Eu penso que o que pretende-se fazer é
interessante. Então, talvez repensar as métricas para responder ao que nós já temos como objetivos, né? E não modificar o objetivo para poder fazer com que o que está no texto hoje seja o expresso no objetivo, né? Porque talvez aí o trabalho fique um pouco menos, né, legal e interessante do que deveria, né, professor Guilherme? O título e o objetivo são extremamente interessantes. Aí o problema é que não estão condizendo com os dados. E aí isso frustra, né, na hora que você lê. Então, eu acho que como tem tempo, né, é uma proposta ainda, não é a defesa, né, se fosse defesa seria diferente. Então, acho que é esse o caminho. Tente adequar realmente ao objetivo que é interessante. Ok, obrigada, professor Guilherme. Agora eu vou pedir para o professor Laudelino, né, que faça suas considerações também, a arguição ao Gustavo, por favor. Obrigada, professor Laudelino, por ter aceitado o convite. De nada, professora Maria Cláudia, eu que agradeço o convite seu do Adolfo, né? E, Gustavo, eu vou agora tentar não ser redundante, né? O professor Guilherme já fez uma boa explicação, eu vou tentar não repetir o que ele falou, mas vamos lá, então. Então, eu vou falar no sentido de tentar melhorar o teu trabalho, né? Perfeito, obrigado. Até eu achei ele organizado no resumo, né? Estava interessante e tal, e de repente eu concordo com o professor Guilherme, ficou meio confuso o teu trabalho, tá? Uhum. Então tem que dar uma ajustada nisso. Mas vamos lá, página por página, né? Página 3, você coloca o objetivo em 2 pontos no trabalho, tente não fazer isso, né? Você também se coloca objetivo aqui na página 3, depois repete objetivo geral na página 11, né? Então tente colocar só num lugar o objetivo do teu trabalho, né? Uhum, sim, Você repete 2 vezes. Aí na página 3, você fala no último parágrafo que tem a intenção inicial de averiguar mais profundamente sobre o gerenciamento de risco. O que você quis dizer com isso? Eu estava tentando fazer uma correlação com um aspecto mais amplo, né, da engenharia de software, fazendo uma correlação com outra área da engenharia de software, além do desenvolvimento de software, né, gerenciamento de risco de software. Tá. Mas o teu objetivo é usar o Truck Factor, né? Então, talvez deixar isso mais claro, né? Entendi. Aí, na revisão dos trabalhos, na página 5, eu vou mais além, acho que, não sei se o professor Guilherme falou exatamente isso, né? Mas você tem os gráficos, né? Mas você devia ter discutido sobre os temas, né? Tem lá o Truck Factor. O que os autores falam sobre o Truck Factor, né? Na Como é que você página fez? 5? Na página 5, quando você tem revisão dos trabalhos, né? Não tem discussão sobre os temas, só tem os gráficos, né? Você vai apresentando os gráficos da quantidade de artigos encontrados por tema, mas não discute os temas. Ali você deveria discutir os temas, né? Acho que o professor Guilherme ele citou isso, tirar lá das análises críticas e já colocar abaixo das figuras, né? Você deveria colocar aí a discussão dos temas que você encontrou na revisão sistemática, né? Já abaixo da figura, né? Perfeito. Na página 8, né? Segundo parágrafo, você usa heroes, né? Heróis, né? Que seriam os nossos pais do sistema. Então, talvez colocar isso também, né? Que as pessoas responsáveis pelo projeto, né, mais importantes, muitas vezes são chamadas de pais do sistema, né? Não creio que Heroes seja muito usado no Brasil, né? Heroes, especificamente, é usado nesse artigo aqui do RIPA de 2010, né? Mas eu acho que você quis dizer os pais do sistema, né? Quem é mais importante no sistema, né? Aquele que se sair, o sistema morre, né? Exatamente, é mais ou menos isso. Tá. Na página 9, você fala no segundo parágrafo, o problema que esta abordagem traz é justamente a individualização dos sistemas, trazendo cada vez mais dependência para os projetos e, consequentemente, aumentando o truck factor, isto é, aumentando assim o risco de descontinuação. Não é o contrário, o truck factor ele tem que diminuir para aumentar o risco, é isso, né? Deixa eu só dar uma olhada.
Isso, exatamente. Eu coloquei Então aumentando, tá ao diminuindo. contrário, né? Eu Diminuindo, né? só. Exatamente. Eu me equivoquei aqui no termo. Sim. Diminuindo. É porque eu botei Outra aumentando 2 vezes, né? Acho que foi esse o equívoco. então é diminuindo ali, né? Tá. Um erro de digitação, exatamente. Perfeito. Na seção hipóteses, terceiro parágrafo da página 9, você fala a primeira hipótese é intitulada de H1, mas só tem uma hipótese, então não fale a primeira hipótese, né? Fale a hipótese e tal, né? É intitulada de H1, né? Que daí eu fui procurar outras hipóteses e você não tinha, né? Não tem sentido colocar a primeira. Né? É a primeira, né? Um outro problema que o professor Guilherme falou, mas eu acho relevante colocar, né? Na página 11, você fala de correlação no texto, nos objetivos específicos, né? Você repete várias vezes a correlação, mas você não calculou a correlação, né? Você poderia ter calculado com a correlação de Pearson, que depois eu mando esse material para você, né? Perfeito. Então, você poderia ter calculado a correlação de Pearson, né? Como o professor Guilherme falou, né? Ela vai de menos 1 até mais 1. E ela seria muito útil aí no teu trabalho, né? Perfeito. Na página 12, você faz um diagrama muito primitivo, assim, né? Eu acho que você podia ter usado o diagrama de atividades UML em raias para figura 5. Você está fazendo um trabalho... você está fazendo um trabalho complexo na área de computação. Você fez um diagrama muito primitivo, assim, né? Muito simplório, né? Então, você pode usar os diagramas UML para ajudar no teu trabalho. Poderia ter colocado um diagrama de atividades UML em raias aí. Né? Perfeito. Já gosto ali, né? Aí, no mapeamento sistemático, página 13, você falou que usou a string truck factor para pesquisa, né? Mas aí, por que você não usou os sinônimos bus factor e o lottery number também? Na época não tive essa ideia, né? Até porque eu não sabia que existia, eu só fui descobrir justamente depois, na leitura. Né? Exatamente. É um paradoxo da leitura, né? Você lê, descobre, depois... Exatamente. Entendi. Então, você encontrou depois e tá. Tá. Se der tempo, tente usar esses nomes, né? Se é que são sinônimos, talvez você encontre mais alguns artigos aí. Na página 14, você poderia ter usado um outro diagrama de atividades UML para a figura 6 também, né? Do mapeamento. Do mapeamento. Ficou uma figura bem simplória, né? Também. Da mesma forma, né? Na página 14, no último parágrafo, né, você diz: para a realização desse estudo foi necessária a criação de uma ferramenta web que possibilitasse a extração de dados referentes a commits de projetos, né? Aí eu senti a falta, né? Quais são esses dados que você consegue para entender se teve commits ou não, né? Explicitar quais são os dados, né? Talvez citar a plataforma, da onde que eu tirei esses dados. Exato. Entendi. Para ficar mais claro, né? Aí na página 18, último parágrafo, você fala 6 grupos, mas você vinha falando de 5 grupos de repositórios e 5 grupos de 35 repositórios até o momento. Eu não entendi a mudança. Você fala de 6 grupos, são 6 ou são 5? Porque assim, teve essa confusão que eu até vou retirar do texto, não faz muito sentido, né? Eram 5 grupos, que eram 5 empresas, né? Dentro do software, e aquele grupo inicial lá que foi observado no artigo da Miriam Ferreira. Mas nem faz muito sentido fazer essa comparação, né? Então, simplesmente melhor tirar. Melhor cortar do texto. Ou então deixar claro, né, que se trata daquele outro grupo, né? Mas porque assim, a gente até conversou, né, antes, agora o professor Guilherme falou que não é feita essa comparação. Né? Então, não vejo nem por que fazer, né? Comparação. Certo. Aí, outra coisa também, né, eu vou concordar com o professor Guilherme, o questionário, né, por exemplo, se faz uma pergunta sobre linguagem de programação, né, uma específica, né,
Aham. Então, e eu reforço as palavras dele, né? Você tem uma só tacada para passar o questionário para as pessoas, então ele tem que ser muito bem feito, tá? Sim, sim. Então, repense o questionário com a professora Adolfo, professora Maria Cláudia, né? Que ele tem que ser muito bem feito. A pessoa só tem uma chance de usar, né? Sim, com certeza. Tá? Na página 23, refazer a figura 10, pois não é possível encontrar as cores correspondentes ao número de estrelas, né? Porque nesse gráfico em radar, até o primeiro dá para entender, né? Agora, os outros, né, eles estão muito ruins, né? Você não consegue encontrar as cores e verificar com os outros dados, né? Aquela sugestão lá do professor Guilherme foi mais interessante, dividir em quartis, né? Porque daí É, seriam 3 grupos, né? Só ficaria mais fácil a fica visualização, mais fácil de visualizar e entender, né? né? Então, bem mais tranquilo. Então, mesmo vale para a figura 11 da página 24 e figura 12 da página 25, né? Uhum, perfeito. Aí, na página 26, você falou que trabalhou com 175 empresas, no último parágrafo, né? Ah, eu Por coloquei que que você... empresas? Não, então, empresas, mas então são tá. projetos, né? Eu fui um erro de digitação. Sim. Mas por que que Poderia ter você não trazido. mostrou? Aí eu fiquei em dúvida, né? Você tem bastante espaço aí no texto, você colocou o código-fonte, que eu achei que não precisaria, né? Mas você Uhum. não colocou o truque factor de todos os projetos, na verdade. Ah, sim, colocar lá no apêndice ou colocar... Poderia colocar no apêndice, né? Ah, eu quero saber o truque factor de todos os projetos, né? Você usou isso no teu trabalho, né? Eu tenho Então, tudo lá. Uhum, sim. então ter colocado lá, porque eu achei importante, eu fiquei curioso em saber, né? Sim, ou então, talvez, colocar por empresa. Não, deixar por projeto mesmo, não é muita coisa. 175 vai dar algumas tabelas apenas, né? Uma tabela por empresa. Então, O Truque 5 Factor, tabelas. 5 tabelas, né? Uma tabela por Aham. empresa, cada uma com seus projetos e os seus Truque Factors, né? Ah, perfeito, eu já tenho isso pronto já. Então, Pô, beleza, colocar, né? ótimo ideia. Aí eu ponho isso no apêndice, né? Uhum. Todo Aí, mundo ainda poder. com relação à página 26, último parágrafo, né? Por que que você escolheu as empresas que você escolheu? Qual Assim, foi o questão de... critério, assim? assim, não teve um critério muito relevante, né? Foram, por questão de exposição mesmo das empresas, das marcas, né? Não teve, esse critério específico não Uhum, foi abordado durante a uhum, construção da ferramenta. Mas foi pela entendi. exposição das marcas. Foi Pela bem legal. exposição das máquinas. Então coloque Das isso, né? marcas. Coloque, Uhum. o critério foi a exposição das marcas, né? Uhum, das organizações. É. E concordo também com a bibliografia, né? Ela tem poucos textos, né? Uhum. Você fez uma revisão sistemática, você deveria lá na fase da revisão, em vez de colocar apenas os gráficos, né? Com o número de artigos por ano, né? Você deveria ter falado sobre os artigos da revisão, né? Feito um estudo ali, né? Feito uma discussão sobre os artigos da revisão. Aí você teria bem mais artigos na tua bibliografia, né? Uhum. Sim. Tá bom? E de resto é isso. Acho que você tem bastante coisa para trabalhar, Gustavo. Então, a ideia é boa, mas não está muito bem colocada no material que você entregou para a gente. Tá bom? Entendi. Tá. Obrigado, professor. Obrigado. Obrigado mais uma vez, Maria Cláudia e Adolfo, pela oportunidade aí de participar. Olá, Laudelino. Obrigada, Laudelino, também. Deixa eu tirar aqui, não estou conseguindo voltar com o vídeo. Ah, voltou. Obrigada, Laudelino, também, né? Nada. Obrigada pelas considerações. Acredito que a gente vai conseguir também fazer, né? Executar essas alterações e pensar nas suas sugestões. Agora a gente passa para a terceira fase, né? A fase em que a gente pede para o Gustavo sair, né? Também temos que agradecer se tiver alguém assistindo, né? E dizer que nós vamos parar agora a, a, A a transmissão. transmissão.
a transmissão, né? E então vamos para a fase de discussão aqui interna para avaliação do seu trabalho, Gustavo. Perfeito. Tem um momento que vocês me chamam de volta? A gente te chama de volta pelo WhatsApp daí? Pode ser? Pode ser, combinado, então. Isso. Então tá bom. Vamos até daqui a pouco. Obrigado. Acho que agora para a gravação, Adolfo? Ah, sim, é que é tanta coisa aqui que eu... Pronto, vou parar a gravação.